seu time. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18h37. Boa noite pra vocês. Marques. Esse sou eu. Tudo bem aí com vocês, meus amigos
e minhas amigas que estão ligados e conectados junto com a gente. Sou o Gustavo Marcos, eu mesmo, hein? Ontem eu estava com vocês ao lado do Albert Cavalcante e hoje também estou ao lado de todos vocês também para transmitir o bugre da Copa Paulista. Guarani que ontem venceu a Copa Paulista, vencendo a equipe do Itabaiana pelo placar de 2-1, com 2 gols de Bruno Santos. E agora, esses jogadores que na qual não teve minutagem, não teve a oportunidade de entrar em campo no Campeonato Brasileiro Série B, agora eles terão a oportunidade de entrar em campo no Campeonato da Copa Paulista. O Guarani enfrenta a equipe do Paulista no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o jogo que está marcado para as 19 horas, daqui a pouquinho, e nós vamos transmitir esse jogo para todos vocês da Valinhos FM, também pelos canais Futebol Interior. Lembrando que os canais de Futebol Interior têm a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo, Eduardo Rodrigues, mais conhecido como Bolacha, e na Rádio Valinhos o presidente é o Wagner Faneco, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Lembrando que essa jornada esportiva tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo delivery WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E o Clube Concórdia, em Souzas, mais aí de 155 anos de tradição. Você quer anunciar aqui no Futebol Interior? Então você ligue 98989-3526, 98989-3526. Chame pelo WhatsApp e faça um ótimo negócio. Canais Futebol Interior, Bugre venceu ontem no Campeonato Brasileiro Série C. Guarani que tem aí 2 vitórias consecutivas dentro do campeonato, conseguiu a soma de 11 pontos, está, acredito que 2 pontos aí do G8, né? Que é a zona de classificação, 8 clubes se classificam para a próxima fase. O Guarani bem perto, hein? Como esse campeonato é doido. Às vezes você dorme de olho no Z4 e acorda de olho no Z8, hein? Meu Deus do céu, é claro, zona de classificação. Essa é a Série C. O que precisa é pontuar. Não importa que você se classifique em primeiro, segundo ou terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O importante é que você esteja dentro da zona de classificação. Muitos clubes oscilando, times que estavam liderando, mesmo citando a Ponte Preta, era líder do campeonato, começou a patinar, não ganha dentro de casa, tem algumas rodadas. E o Guarani fazendo a lição de casa, o importante é pontuar. O Guarani ontem pontuou, venceu pelo placar de 2-1. Estreia do Bruno Santos. De 9 jogadores que foram contratados pelo Guarani nessa janela, 6 vestiram a camisa do Guarani em sua estreia, exceto acredito que 3 jogadores não foram relacionados ou foram relacionados, mas não tiveram a oportunidade de entrar dentro de campo. Mas quem vai trazer mais informações como essa é o Albert Cavalcante, porque agora vira a chave, né, Albert Cavalcante? Agora é Copa Paulista. Guarani que de olho numa vaga na Copa do Brasil, lembrando que a equipe campeã, ou a equipe que vai ser o campeão da Copa Paulista, vai ter uma vaga na Copa do Brasil no ano de 2026. Comigo ele, Albert Cavalcante. Boa noite. Boa noite, Albert Cavalcante. Gustavo Marques, ao nosso Eduardo Bolacha e a você, amigo internauta, conectado aos canais Futebol Interior, Overdose do Bem de Guarani. Ontem, como disse o Gustavo Marques, nós acompanhamos a vitória do Guarani sobre a equipe do Itabaiana por 2-1 e agora a realidade é outra. Agora o Guarani busca, né, ali a sua vaga na série C. Foi ontem, hoje sua vaga na Copa do Brasil. Isso mesmo, tudo por conta dos finalistas. Caso o Guarani seja finalista, ele tem a opção de escolher aí, obviamente, a Copa do Brasil. E aos outros clubes que ali disputam, né, podem escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, Gustavo Marques e amigos, o Guarani definiu seus inscritos para a disputa da Copa Paulista. São os 11 jogadores do Profissionais, são eles: o goleiro Emerson Júnior e Fred Conte, os laterais Lucas Justin e Vinícius Cauê, o zagueiro
e o Márcio Silva e o Titi. O meia Pablo Baianinho e os atacantes João Vitor, Samuel e Lucas Macedo. Os que completam a lista são os goleiros Ian e Sérgio Arthur, os laterais João Pedro Pim, Cauê, Rafael e Vitinho, os zagueiros Felipe Zamboni e Nicolas Silva, os volantes Nicolas Vinícius e William Silva, os meias Gabriel Mota, Cauã e Lucas Martins, e os atacantes o Ryuta Takawashi, ele mesmo, ele que chegou aí, né, o japonesinho, ele chegou e vamos aguardar aí alguns lances, alguns momentos que nós vimos, né, obviamente são cortes, né, ali ele mostrando toda a sua categoria, né, Gustavo Marques, amigos, quem ele pode cantar. E também teremos o Michael e o Marcelo. Obviamente, né, o Guarani estreia, né, o Guarani estreia daqui a pouquinho contra a equipe do Paulista, né, e que será comandada pelo Marcelo Cordeiro, que o Guarani que está no grupo 3, ao lado de Primavera, Rio Branco, São Bento, 15 de Piracicaba e, obviamente, do próprio Galo de Jundiaí, que é o primeiro adversário da competição. E dito isso, né, a Copa Paulista, né, o regulamento 2025, na primeira fase, os 23 clubes foram divididos em 4 grupos que duelam em turno e retorno. Ao fim de 10 rodadas, os 4 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Todo o mata-mata será realizado em 2 jogos, com o time da melhor campanha realizando o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os penais. O campeão escolhe jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, no nosso caso, ou uma vaga na Copa do Brasil em 2026. Obviamente, o vice-campeão fica com a vaga restante. Dito isso, agora 18 horas e 43 minutos, Gustavo Marques e amigos, o Guarani está definido e escalado. Se está definido e escalado, traga para mim ambas as equipes, Albert. É o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, ele mesmo está definido, escalado com Fred Conte, o goleiro, capitão, camisa número 1. Na lateral direita, Cauê Rafael, camisa número 2, a dupla de zaga do Bugrão. Lucas Justin, o 3, Léo Coutro, o 4, Titi, o camisa número 6. Aí um trio aí, hein? E o Vinícius e o Udi forma aí o quarteto, o quinteto defensivo. No meio, Vinícius Cauê, o 8, Pablo Baianinho, camisa número 10. Na frente, Ryuta Takawashi, o camisa número 7. O João Vitor, o 11. E o Samuel, ele mesmo, hein? Samuel aí tentando aí achar, né, o recondicionamento físico para poder melhorar aí o seu condicionamento físico e ajudar o Guarani nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Camisa número 9, repeteco do Bugrão, Fred, Cauê Rafael, Lucas Justin, Léo Coutro, Titi, Vinícius Udi, Vinícius Cauê, Pablo, Ryuta Takawashi, João Vitor e Samuel. Já a equipe do Galo de Japi, o Paulista de Jundiaí, do técnico Fausto Dias, vem com Lee Wilson, o goleiro, camisa número 1, Renato Marola, o lateral direito 2, Maicon Ramos é o camisa número 3, Zé Mendes é o camisa número 4, Birubiru é o lateral esquerdo, camisa número 6, Lucas Silva o 5, Miguel Elias o 7, o João Choco o 10 e o William Monteiro o 8, fecham aí o sistema, né, do meio campo da equipe do Paulista. Na frente, Guilherme Givigi, o 11, e Gustavo Índio é o atacante, o camisa número 9, Gustavo Marques. É isso aí, o Cavalcante. Cavalcante, eu vou para um rápido intervalo, depois eu quero que você venha com a ficha técnica completa, com a arbitragem, fechado, daquele jeitinho que o torcedor gosta. Positivo? Então, positivo. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Estamos juntos e misturados, Copa Paulista 2025, isso mesmo, hein? O Guarani encara o Paulista e volta à competição após 5 anos, visando uma vaga na Copa do Brasil. O Guarani não visitava a competição desde o ano de 2022. A última vez que o Guarani disputou a Copa Paulista foi em 2020, na verdade, quando terminou na lanterna, na 4ª colocação do grupo, atrás de Portuguesa, Água Santa e Nacional. A estreia nessa edição será diante do Paulista, o maior campeão do torneio com 3 títulos. Venceu em 99, 2010 e 2011. O jogo válido pelo grupo 3, que será realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E só lembrando, hein, que na primeira fase, os 4 grupos que duelam em turno e retorno. Ao fim das 10 rodadas, os 4 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Todo o mata-mata será realizado em 2 jogos, com o time de melhor campanha realizando o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os penais. O campeão escolhe jogar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil em 2026. O vice-campeão, é claro, ele fica com a vaga restante. Ou seja, se caso houver uma final entre Guarani e Cavalcante, e o Guarani for campeão, que será campeão, no caso, se jogar contra o Cavalcante Futebol Clube, o Guarani vai escolher, obviamente, a Copa do Brasil. O Cavalcante, por exemplo, irá para ter, depende do clube, que não tem aí durante o ano, não tem divisões para ser jogado, obviamente, para 2026, vai escolher a Série D. Dito isso, eu vou até perguntar para a minha voz da consciência. Não, ainda não? Então vamos mais um pouquinho, O Guarani, que vai, Lembrando, Gustavo Marques, nós ontem tivemos aí a série C do Campeonato Brasileiro, em que o Guarani acabou vencendo, graças a Deus, acabou vencendo a equipe do Itabaiana. O Guarani que consegue 2 vitórias consecutivas,
desde o Campeonato Brasileiro de 2024, hein? Ali na última rodada, né? Do primeiro turno para a primeira rodada, onde o Guarani venceu por 2-0 o Vila Nova em casa, depois venceu no segundo turno, né? O primeiro partido do segundo turno, venceu a equipe do Chapecoense por 4-0. O Guarani, desde agosto do ano passado, não vencia 2 partidas consecutivas, mais um tabu quebrado. O Guarani vence a sua segunda consecutiva e na próxima rodada, agora aí, faltando aí 12 dias, o Guarani enfrenta a equipe do CSA no sábado, 17 horas, o Guarani que busca a sua terceira vitória consecutiva. O Guarani que está na 11ª colocação, né, está ali a 3 pontos atrás da equipe do Ituano. A equipe que está ali 2 pontos, desculpa, né? O Ituano está com 13 pontos, o Guarani está com 11 pontos, o Guarani está 2 pontos atrás da equipe do Ituano, a primeira equipe dentro do G8. E só lembrando, se você olhar para a parte de trás, a parte de baixo, o Guarani está ali a 3 pontos, né? A 3 pontos à frente da equipe, da primeira equipe que está ali fora, está dentro da zona da degola, né? Ou seja, ali no Z4. Então esse campeonato, como disse o Gustavo Marques e amigos, né? Esse campeonato brasileiro da Série C é uma loucura, né? Uma vitória te leva ao céu e uma derrota te leva, você sabe aonde, né? Ali nos confins do inferno, assim como diz, né? Como dizem que é a Série C. Dito isso, vou perguntar novamente a voz da consciência. Agora são exatamente 18 horas e 53 minutos. Voz da consciência, se você... Sim ou não? Não, ainda não. A voz da consciência falou não. Então, ô Gustavo, puxa aí, por gentileza. Exatamente, ó, aqui essa tabelinha aqui é importante. Se você conseguir puxar essa tabela pra gente, eu fico muito... né? Você acaba aí vendo aí os grupos, né? Vamos passar os grupos. Que tal você passar os grupos, Gustavo Marques? Você tá aí de frente com o crime, por gentileza, né? Para saber os grupos aí que irão disputar, né? O Guarani está no grupo 3. Jogos? Já temos, por isso que tem que passar. Por isso que eu tô pedindo pra você passar. Não, no grupo 1 tá o Grêmio Prudente, né? O líder com 3 pontos. Olha Obrigado. Que bacana. TV Ulisses Costa, hein? Coisa. Dá moral pra esses caras. Não, os mas caras tá nem aí com nós. Que legal, hein? O Edu Dracena aí, ó. Edu Dracena aí, o Ulisses Costa comprou direito da Copa Paulista? Tá com dinheiro, hein? Ué. Que coisa, mas tá bom. Grêmio Prudente é o líder do grupo 1, tem 3 pontos. Araçatuba é o segundo colocado com 3 pontos. Noroeste não pontuou. Linense não pontuou. Monte Azul não pontuou. Vão jogar agora. Um deles jogam agora, né? Ou não ganharam. Grupo 2. Vossa consciência liberou aqui. Tá bom, agora espera eu terminar de passar aqui, já que você pediu. Comercial do grupo 2 é líder com 3 pontos. Itaperense 3 pontos. Botafogo é o terceiro colocado, não pontuou. Quarto colocado, Inter de Limeira, também não pontuou. Francana, quinto colocado, não pontuou. Sexto colocado é União São João, não pontuou. No grupo, é muito grupo. Melhor você passar o trio de arbitragem. É muito grupo que já estamos aí, faltando 5 minutos para começar o jogo. Vai com o trio de arbitragem, vai com a ficha técnica do jogo. Depois, durante a partida, nós vamos trazendo aí o restante dos grupos. Meu Deus, boa. Vamos pra ficha técnica então. Voz da consciência, solte a trilha. Ficha técnica do jogo. Como eu te amo, Bugrão! Não importa a divisão, não importa o campeonato, nós estamos aqui nos canais Futebol Interior. Estamos na Rádio Valinhos FM, aonde tiver Guarani. Nós estamos lá, Gustavo Marques e amigos. E o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, que conhece muito bem essa equipe, hein? Ele foi um quebra-galho na Série B, foi quebra-galho no Campeonato Paulista, foi quebra-galho na Série C, foi quebra-galho em tudo quanto é campeonato. O Guarani vem definido e esse cara é Bugrão em campo, não interessa, hein? Nós exigimos a vitória. Dito isso, o Guarani vem definido, escalado com Fred, o goleiro, camisa número 1, capitão. Cauê Rafael é o 2, Lucas Justo tem o 3, o Léo Coutro o 4 e o Titi, o camisa número 6, fechando o sistema defensivo. No meio campo, Vinícius Giude, o 5, Vinícius Cauê, o 8 e o Pablo Baianinho, camisa número 10, são os homens no meio campo do Bugrão. Agora lá na frente, hein, torcedor bugrino, é hoje, hein? Parece um menino, né, o Ryuta? Parece aqueles menininhos, né? É hoje, hein? Hoje tem estreia dele. O camisa número 7, Ryuta Takahashi, o camisa número 7, João Vitor, o camisa número 11, e na frente ele, Samuel, camisa número 9, repeteco do Guarani,
Fred, Cauê, Rafael, Lucas Justin, Léo Cotro, Titi, Vinícius e Udi. Vinícius Cauê, Pablo, Ryuta Takawashi, João Vitor e Samuel. Caso o técnico Marcelo Cordeira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Ian, João Pim, Nicolas, Vitor Gabriel, Nicolas Rodrigues, William, Lucas Martins, Mineiro, Gabriel Mota, Marcelinho, Michael e Lucas Macedo. Futebol interior. Rio Paulista, Rio Galo do Japi, o Paulista que um dia foi campeão da Copa do Brasil. Pois é, mas é também o maior campeão da Copa Paulista com 3 títulos. Vem definido e escalado assim pelo técnico Fausto Dias. Lee Wilson, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Renato Marola é o 2. Maicon Ramon, o 3. E o Zé Mendes, o 4. E Birubiru, lateral esquerdo, camisa número 6. Fechando o sistema defensivo. No meio campo, Lucas Silva, o 5. Miguel Elias, o 7. João Choco, 10. E William Monteiro, o 8. Ali fechando os meio-campistas. Na frente, Guilherme Givigi, o 11. E Gustavo Índio, 9. Vai fechando o ataque do Galo da Japi. Caso o técnico Fausto Dias queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Lucas Gomes, Gabriel Reis, João Vitor, Fernando Dias, Vitinho Nascimento e Enzo Aderlan, Aslen Vitor, Gabriel Bozolan, Pedro Monteiro e Gustavo Gardengue. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o senhor Rodrigo Fernandes Júnior, com seus auxiliares Gustavo Rodrigues de Oliveira e Jefferson Iago Franco Pinto. O quarto árbitro é ela, a quarta árbitra, a senhorita Thalita Ximenes de Freitas Gustavo Marques. Ficha técnica do jogo. Tá certo, olha aí quem ouviu, Marcelo Cordeiro, que é o técnico do Guarani aí na Copa Paulista. Técnico que inclusive já defendeu, aliás, já treinou, né? Já estava ali no banco de reservas da equipe profissional do Guarani, né? Equipe que disputa aí o Campeonato Brasileiro Série C. Não que esses jogadores não sejam profissional. E o Guarani é o mesmo, viu, gente? É o mesmo, só muda aí os jogadores que foram inscritos aí na Copa Paulista. O Guarani aí de olho na vaga na Copa do Brasil. Não somente no olho na vaga, o Alberto Cavalcante, mas sim conhecer alguns jogadores que não tiveram oportunidade na mão do Marcelo Fernandes, né? Por exemplo, o Ryuta, né? Ryuta! Quem é esse jogador aí? Takahashi! Ryuta Takahashi, misericórdia, é um quebra-língua que eu vou dizer, pra não trava-língua. É o japonesinho, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele no campo. E parece uma criança, né? Exatamente, vai jogar pra caramba. Você vai ver só, né? Ali todo mundo aí apostando no Diego Torres, Ryuta né? Takahashi. Exatamente. Então, que o H, né, no Japão, ele tem som de R. E o bom que é o seguinte, Ryuta Travohashi. Então, o bom que hoje nós estamos bem, né? Estamos bem, né? Estamos ótimo, graças a Deus. Bom, o importante é o seguinte, né? O Galo cantou aqui, vai cantar aqui, né? O Galo cantou lá, agora, hoje eu tô feliz, viu? Os Galos tá cantando, falta mais alguns Galos cantar, tem uns pintinhos perdidos aí, mas nós vamos atrás em busca, né, disso, né? Mas dito isso, toda a sorte do mundo pro Guarani, e é isso, né? Da rodagem aos jogadores, eu sou a favor que o Guarani todos os anos dispute a Copa Paulista, até mesmo para dar minutagem e deixar os jogadores aí afiados para a sequência do campeonato. E quando apita o árbitro. E a bola está rolando na Copa Paulista, brinco de ouro da princesa. Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Na Copa Paulista Gustavo eu garanto, Marques. viu? Eu tô tocando a bola aqui para o Guarani do sistema defensivo. Olha o Titi que já disputou aí o Campeonato Brasileiro da Série C com o Guarani. Vinícius Cauê, ele solta essa bola, domina com a perna direita. Não, o Titi nunca disputou? O Titi? Disputou, banco de reserva, tô então brincando. Não olha pra mim, essa cara Eu tô brincando. Que às vezes você pode fazer isso aí porque você pode ganhar tempo, E já né? começou, já pingando. Que coisa, meu Deus do céu. O que tava atrasado não está mais. Não, nunca, deu mais não ninguém. tem nada atrasado, não. Não, o que tava atrasado tá, mas não deu ninguém, graças a Deus. Vamos tocar aí a bola. Abre o jogo na ponta esquerda ali. O João Vitor, a bola saiu pra fora. Arremesso normal. Vai pra cobrança o Titi. Meia dúzia da equipe do Guarani. E tem mais torcida do Paulista do que do Guarani, parece, hein? Que coisa. Calma, Ou né? eu vi errado. Tá cedo, Irota. Os ingressos estão aí, né? 5, 10, né? Não tô vendo ninguém no Guarani. Mas é só esperar um minutinho, só deixa a câmera virar, porque a câmera tá bem, né? Não sei se
estão tá aí. Pra mim tá na parte de lá, né? Mas jamais eles Mas esse horário também é ingrato, né? Numa segunda-feira. O Paulista disputa esse campeonato, né? Lá vem a equipe do Guarani. Pablo dominou. Fez o toque, abertura de bola pro Samuel. Samuel abre o jogo aqui na ponta, dominando pra o camisa número 11 do Guarani. Cruzamento afasta. A bola volta outra vez, reboteada com Vinícius Cauê. Vinícius Cauê fez o toque. A abertura de bola, devolução feita outra vez na ponta. Vem tocando bola a equipe do Guarani. Vinícius Cauê outra vez. Vem o Bugre tocando no círculo central. A abertura de bola ali pro Léo Coutro. Léo Coutro já fez o toque na menina na ponta direita. Hoje vai ser difícil, hein? Ele faz a inversão de bola, lançamento feito, a bola vai se perdendo pra fora. É arremesso manual, favorecendo a equipe do Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem tocando bola ali a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo com Fred. Ele já abre o jogo pro Léo Coutro. Léo Coutro no sistema defensivo fez o toque, abertura para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê tenta ali criar a jogada. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Tá pedindo ali o Ryuta Takahashi. O Ryu, esse Ryuta aí, Albert Cavalcante, ele é japonês? É japonês, né? E pelo jeito ali, ó, eu acredito, viu? Não vou apostar, mas eu acredito que seja um jogador interessante, né, para a equipe do Guarani, tanto para essa Copa Paulista. E verdade mesmo, sem brincadeira nenhuma, eu boto uma fé nesse jogador que ele possa aí, né, fazer aí parte do elenco principal. Ah, Albert, você tá falando besteira. Então tá bom, vamos aguardar aí, tomara, né? Joga a bola no menino. Olha só a diferença dele, né, o tamanho dele para os jogadores da equipe do Paulista em tamanho. Possivelmente, né, ele não seja um jogador de velocidade. Nós sabemos, né, que o povo japonês é um povo que eles são certinhos assim, né? O que eles propõem a fazer, né, eles fazem bem feito, né? Então, assim, eu acredito que o Takahashi aí, se ele tiver aí chances aí, ele irá aí brocar. Assim espero, quando por incrível que pareça, né, tem umas coisas que a gente não dá pra entender. Então, eu vi, né? Mas você fez não? Então, mas é aquela, né, o Gustavo Marques? Eu acredito que o Guarani, com esses jogadores aí, né, Copa Paulista, vão aparecer jogadores que nem mesmo conhecemos aí, né? Vimos pouco, vai poder mostrar toda a qualidade aí para a equipe principal, Gustavo Marques. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, Fred. Abre o jogo, goleiro da equipe do Guarani, solta a bola para Titi, solta a bola ali pro Coutro. Coutro fez o toque ali na diagonal, ele tentou ainda no sistema defensivo, o jogador tá caído. Falta, favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Faz o toque no círculo central, abertura de bola, vem trabalhando o Guarani com Titi. E Titi fez o toque ali pro João Vitor. João Vitor tenta passar, o jogador tá caído, marca falta, é falta pra equipe do Guarani. Tá numa felicidade, hein, Albert Cavalcante? Nossa, meu Deus do céu. Fala, velho, eu tô rindo à toa, né? Querendo ou não, né, Gustavo Marques? Assim, né, você tem uma overdose de jogos, assim, né? É bom, né, acompanhar, né, o Guarani em qualquer divisão que esteja. Infelizmente, nós estamos numa Série C e estamos disputando uma Copa Paulista. Mas é interessante, né, a gente ver o que nós temos aí, né? O dinheiro investido, né? Se foi bem investido ou não. E, obviamente, tá valendo taça. É o Guarani em campo, Gustavo Marques. Não importa o local, aonde. Vestiu uniforme, tocou o hino, meu amigo. É o Guarani Futebol Clube em campo. Vamos pra cima e vamos torcer que o Guarani possa vencer a partida e, obviamente, aí estar entre os primeiros do seu grupo. Que o importante é a conquista, né? E chegar na final e, obviamente, aí você conquistar a sua vaga para a Copa do Brasil. É isso aí, esse Albert Cavalcante vem tocando bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, fez o toque, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Paulista, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para o Paulista de Jundiaí. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, aliás, Copa Paulista, eu vou confundir algumas vezes, viu, gente? Narrei ontem o Brasileiro Série C, Copa Paulista, brinco de ouro da princesa, 6 minutos passados, primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Paulista de Jundiaí.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lá vem Ryuta, Takahashi, ele dominou, bateu pro gol pra fora. Nossa, Ryuta! O japonês botando fogo, ele dominou, pedalou, chegou batendo pro gol, a bola passou, lambendo o poste do goleiro Lê, da equipe do Paulista, Cavalcante. E que lance, né? Tudo começou com ele, o Vinícius Iuti, pelo lado esquerdo, né? No campo de ataque, ele acabou dando bote em cima do jogador de Jundiaí. Aí nada mais, nada menos que o Vinícius Cauê deu um toque, né? Maestria pelo lado direito na intermediária pra ele, o Vinícius, pro Ryuta, né? Takahashi. Ele recebeu e viu a marcação em cima e foi levando em velocidade, indo pra frente, ali indo pra cima da marcação. Ele deu a famosa pedalada e bateu com a perna direita, bateu firme, bateu forte, a bola passou por sobre o gol do goleiro Lee. Quase, o Guarani abre o marcador, seria sensacional, hein, Gustavo Marques? Ó a Caca. Olha o Guarani batendo cabeça no sistema defensivo, sai o goleiro Fred pra fazer a defesa. Arrumando a casa, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente a transmissão dos canais Futebol Interior. Guarani tem 0 no placar, Paulista também tem 0. Chegando quase na marca de 8 minutos, é Copa Paulista. É a transmissão, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E olha o Bugre, João Vitor na correria total, linha de fundo. Ajeitou, dominou ali pro Pablo, bateu pro gol! A bola passa e vai embora. Teve uma grande oportunidade o Pablo, hein, Albert? Não pode perder, né? Após ali a cobrança de falta ser cobrada, ali o camisa número 2 da equipe do Jundiaí, o Renato Marola, ele acabou cabeceando para trás. E nada mais nada menos que estava ele, o João Vitor, pelo lado esquerdo na velocidade. Ele parou, olhou, viu a movimentação dos jogadores do Guarani e achou o camisa número 10, Pablo Baianinho, que recebeu dentro da grande área pelo lado esquerdo. Ele teve tempo de olhar a movimentação, ali o posicionamento do goleirão Lee, e ele acabou batendo no canto baixo direito do goleirão do Jundiaí, porém, entretanto, errou a mira. Que chance perde o Guarani, quando o Guarani no campo de ataque de novo, Gustavo Marques. Lá vem outra vez a equipe no Guarani, Vinícius Iuti chegou batendo pro gol, pra defesa do goleiro Lê. Bem posicionado no meio do gol, embora a batida foi fraca, mas bem posicionado estava lá o goleiro Fred. Aliás, o goleiro Lê para fazer a defesa. O goleirão fez a defesa. É verdade que o chute foi meio mascado. E ali, quando o árbitro da partida, né, o Rodrigo Fernandes Júnior, ali, ele acabou dando bola ao chão, marcando a falta. A falta do jogador bugrino, que estava no campo de ataque. 9 minutos do primeiro tempo. Copa Paulista no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Paulista também 0, Gustavo Marques. Aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando bola outra vez lá pelo sistema defensivo, atleta da equipe do Guarani, lançamento feito, que bolão, Albert, que bolão, Samuel vai fazer, partiu, bateu, gol! Guarani! Gol! Samuel é o nome dele! Lançamento, que lançamento, que pintura! E Samuel ficou na cara do goleiro Lê e mandou a bola pro fundo do gol. É gol do Bugre. O Bugre abre o marcador no Brinco de Ouro e somente lá o Franelinha pulando na arquibancada. Gol do Bugre, Albert. Lançamento lá de trás. Ali estava ele, o camisa número 9, o Samuel. O primeiro gol do Samuel com a camisa do Guarani, hein? É o primeiro gol do Samuel com a camisa do Guarani. Um lançamento lá de trás, um chutão, é verdade.
mas ali foi um lançamento onde o Samuel saiu livre, leve e solto, na frente ali da zaga da equipe do Paulista de Jundiaí. Ele veio em velocidade, com a perna direita, com a perna esquerda, passadas largas, esperou a saída do goleiro Lee, que quando pensou em se posicionar, ele, o Samuel, camisa número 9, bateu firme, bateu forte, bateu no canto baixo direito do goleirão do Paulista de Jundiaí, que até pulou. Mas nada pôde fazer, o Guarani abre o marcador no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Paulista por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo Marques. É dele, é de Samuel, autor do gol. Que pintura, Albert, que lançamento, hein? Meu Deus do céu. Guarani 1, Paulista 0. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Guarani. O toque feito faz o corte, não consegue, a bola volta ali outra vez, reboteada, favorecendo ali a equipe do Paulista, que vem tocando bola no sistema defensivo. A devolução feita de carrinho, a bola volta ali com o Ryuta. Ryuta, ele dominou, abre o jogo, domina aqui na ponta direita, jogador ali do Guarani está caído, é o Ryuta. Takahashi tá caído, falta para a equipe do Guarani. O Ryuta tomou a famosa pegada, né? E ali foi marcado a falta quando os jogadores do Guarani vão fazendo o famoso bololô em cima do Rodrigo Fernando Júnior, né? O árbitro da partida, pedindo cartão para o jogador paulista. Só foi marcado falta para a equipe do Guarani, já cobrada. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda, é com o João Vitor. João Vitor fez o toque, dominando outra vez com o Pablo. Pablo passa no primeiro, tentou passar no segundo, caiu, pediu falta, agora vem o Paulista. No contra-golpe a equipe do Paulista de Jundiaí, a bola fica tranquila com o goleiro Fred. Lá no sistema defensivo, ele domina com a perna direita, já vai sair tocando, não pega a bola em seus braços em segurança. Sai tocando bola lá pelo sistema defensivo com Coutro. Léo Coutro dominou, volta a bola ali com Fred. Fred faz o lançamento lá pro campo ofensivo, a bola volta ali outra vez, boteada para a equipe do Paulista de Jundiaí, que vem tocando bola, conseguiu passar, recuperação feita, chega recuperando a equipe do Guarani, mas com falta para a equipe do Paulista, Albert. O Titi, né, ali na intermediária, né, do campo de ataque da equipe do Jundiaí. Ali eles tentaram, né, a famosa troca de passes, né, toca que eu vou pegar do outro lado. Porém, entretanto, ali o Titi, né, o camisa número 6, deu bote, acabou acertando a bola, é verdade, mas primeiro jogador do Jundiaí. Falta marcada, ali o árbitro ali, né, contou os passos, ali está à frente ali o camisa número 10, o Pablo Baianinho, que perdeu uma boa oportunidade. O Jundiaí vai chuveirar a bola na área do Guarani, viu, o Gustavo Marques? 14 minutos, vai para a cobrança de falta perigosa, vai chover bola na área do Guarani, vem o Paulista de Jundiaí, o toque de cabeça, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. O Ryuta vai na marcação, não consegue, a bola volta outra vez, reboteada para o Paulista. Ponta esquerda, tenta a tabelinha, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Paulista Cavalcante. O Paulista vai tentando, né, a equipe, né, o Paulista de Jundiaí, o Galo da Japi vai tentando e o Guarani vai se segurando. 14 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo, hein? Vai vencendo a equipe do Galo da Japi por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Arremesso manual favorecendo a equipe do Paulista de Jundiaí. Vai para a cobrança ali de arremesso manual, lado direito, chega ali para fazer o corte. A bola volta ali reboteada, faz o giro, vem tocando bola, o jogador tá caído ali da equipe do Guarani, a marcação ali, a arbitragem em cima, marca falta favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Pablo Baianinho no chão, né, ali o jogador de velocidade do Guarani, ele que, né, estava jogando a Série C pelo Guarani, é verdade, um dos titulares, acabou sentindo a lesão, ficou um tempo fora e agora está voltando, né, pegando o ritmo de jogo. Sou a favor, hein, Gustavo Marques e amigos, podem aí printar, gravar, enfim, podem fazer o que quiser, o que eu vou dizer. Eu sou defensor que o Guarani dispute todos os anos a Copa Paulista para dar rodagem, para dar minutagem, até mesmo para colocar alguns jogadores em forma
Dito isso, né, vamos ver aí o camisa número 9, o Samuel, ele que teve algumas oportunidades no time principal, mas nós vimos, né, que ele está sobrepeso. Agora, né, com essa Copa Paulista, quem sabe ele possa entrar em forma e ajudar melhor o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C, que nós sabemos que é um campeonato ingrato. Uma vitória você está no céu, uma derrota você sabe onde você está no inferno. Trabalha a bola a equipe do Paulista de Jundiaí, lançamento feito, a bola vai se perdendo para fora. Tiro de meta para o Guarani, atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado junto com a gente, ligado e conectado. 17 minutos passados deste o primeiro tempo. 1 para o Guarani, gol de Samuel, 0 para o Paulista. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Trabalha a bola outra vez. Gustavo Marques. A equipe do Guarani perde o Bugre, vem descer a equipe do Paulista, lançamento feito, chega para roubar a bola a equipe do Guarani. A bola acabou explodindo no árbitro e ali tá marcando o que, Albert? Pegou no árbitro, né, ali a bola ao chão, mas ali a bola, não sei como o árbitro aguentou, hein, que a bola não pegou na barriga não, viu, pegou nos Países Baixos, o árbitro acabou segurando a onda ali, hein, que bolada, hein. Já tomou uma bolada nos Países Baixos? Já. É ruim, né? Pois é, caixa de câmbio, enfim. Para o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani, vem no contragolpe, vem descendo aqui na ponta esquerda, nas costas, botou para correr, quem sabe agora vai pintar um golaço, pega bem goleiro, Vinícius Cauê teve a oportunidade, parou por quê? Parou, né, ali um passe em profundidade do camisa número 11, João Vitor, mais uma vez pelo lado esquerdo, quem veio na penetração, por trás, foi ele, quem veio por trás na penetração foi ele, o Samuel, porém, entretanto, já estava erguido a bandeira. Então, marcado o impedimento. O Guarani vai vencendo a equipe do Paulista por 1-0, Gustavo Marques. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior ao vivo, trazendo as emoções. Guarani, 1, Paulista de Jundiaí, 0, canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo no círculo central, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, o jogo está paralisado, tem falta ali favorecendo a equipe do Paulista, hein? Você conhece o Faz-me Rir, né? Então literalmente Faz-me Rir, né? A equipe do Paulista Jundiaí vai tentando, né? Ali mais na base dos erros do Guarani do que na própria qualidade, né? O Paulista vai rodando a bola, né? E não encontra o ferrolho da equipe, né, do Guarani. O sistema defensivo vai se posicionando bem. Mas ali o Guarani, mais uma vez, bater, né? Bater numa tecla que não existe, né? O primeiro jogo da equipe, mas o Guarani, nós estamos vendo o Guarani, nós estamos achando que estamos lá na Série C. Mas na verdade o Guarani vai tendo, né, erros defensivos. Obviamente nós iremos colocar também, por conta de ser um campeonato em que os jogadores, por mais que eles treinam juntos, eles não têm aí ainda a famosa, eles não estão afiados, né, em jogarem juntos. Tanto que eles são formados, né, alguns jogadores como reservas. Então o Guarani precisa, né, nesse momento, né, ali ter mais qualidade na saída de bola. E quando tiver a bola no sistema defensivo, tocar para quem conhece. Olha aí, nas costas outra vez, vem o Bugre, João Vitor vai fazer, azeitou, chegou batendo pro gol, chegou atrasado. Perdeu. Teve a oportunidade outra vez o Samuel. Perde uma grande oportunidade. Quase o segundo gol do Guarani, Albert Cavalcante. A falha foi, hoje eu vou falar aqui pra você, viu? A falha foi do camisa número 1, João Vitor. Ele recebeu uma bola em profundidade, né? Um passe açucarado. E ele entrou dentro da grande área pelo lado esquerdo. E ali ele já foi ajeitando o corpo e esperando a saída do goleiro Lee, da equipe do Jundiaí. Nisso ele viu o Samuel, né, vindo ali por trás, na diagonal. O erro do João Vitor foi querer servir o Samuel. Que o Samuel, esse gol que o Samuel perdeu foi mais fácil do gol que ele fez.
O João Vitor deveria ter concluído ao gol. O Guarani perde a chance e quando vem de novo, ele, João Vitor, camisa número 11 pro lado esquerdo. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Lançamento feito. Chega. A bola volta ali com o Ryuta. Ryuta dominou com a perna direita. Foi pra cima. Sambo. Fingiu que foi, não foi. A devolução feita. Vai fazer o cruzamento. Outra vez o Bugre tem oportunidade. Volta tudo de novo. Olha, esse menino podia ir, esse Ryuta. Ele podia entrar pelo menos no segundo tempo. Né, na hora que o Bilu cansar, na hora... podia entrar, porque ele bota fogo, hein? É, fumacinha, né? Ele é pequenininho, né? Mas ele tem a velocidade, só que assim... É liso, né? Só que aí falta, né? Aí até mesmo, né? Falta o tempo de jogo, a gente entende, né? Que os jogadores estão, e cada vez mais vai, esse número, não gosto desse número aqui, vai caindo, que nem tá parecendo a conta bancária. Mas, precisa, né? Os jogadores, né? Obviamente precisa de tempo de bola, tempo de jogo, e acredita ali, e ele se movimenta bem, ele puxa 2 na marcação. A turma tá com medo do Ryuta e ele teve a oportunidade. Se ele faz um gol aqui, acho que o estádio vai abaixo, entre aspas. Ó, a Caca que fez o camisa número 4. Lá vem a equipe do Paulista. Em profundidade, lançamento, chega batendo pro gol pra fora, Albert. É o Léo Coutro, mais uma vez, né? O sistema defensivo primeiro foi o Justin, acabou errando. A sorte que foi marcado ali um impedimento. E agora o Léo Coutro com a bola dominada. Ele quis sair tocando rápido, acabou servindo ali os atacantes da equipe do Paulista Jundiaí. Eu vou falar pra você, essa numeração também não ajuda nada. Escanteio pelo lado direito, Gustavo Marques, eu até pedi ajuda a você, pra poder ver se consegue me dizer aí se realmente ali você consegue ver a numeração ali, porque não consigo. Por isso eu não citei nenhum nome ainda do jogador do Paulista. Exatamente, não consigo, ajuda nós aí, ó. E tá falando a torcida Guerreiros ali, tá atrás, ali na cabeceira. Vem o Paulista, chega pra afastar ali a zaga da equipe do Guarani. Lançamento feito ali, o João Vitor ajeitou a bola, volta outra vez para a equipe do Paulista. Vai tentar ali criar a jogada, revolução feita no círculo central. Vem trabalhando o Paulista de Jundiaí. 22 minutos e 30, canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Devolução feita, vem trabalhando bola a equipe do Guarani pra defesa ali do Bugrão. A bola volta reboteada, vem dominando com ele. Olha o Ryuta, Sambo fez o Hilarie, perdeu, Albert. Faltou né? O Ryuta, 2 jogadores em cima dele no meio campo. Ele ia puxando o contra-ataque sensacional, contra-ataque monstro pelo lado direito. Porém, entretanto, ali sobrou uma perninha do jogador da equipe do Paulista. A bola foi pela linha lateral. Lateral cobrada no campo de defesa do Guarani. O Guarani que vai em busca, hein, desse título da Copa Paulista. Lembrando, hein, se o Guarani chegar na final, né, ali, você sabe, for campeão, vai escolher entre a vaga na Série D, que isso não irá acontecer, mas sim a Copa do Brasil. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior. Se tiver sobrando, manda mais. Meu amigo, imagina pagar 1.500 de pensão aí, né? É aquela, né, mano, faz parte. Faz parte, né? Isso aí faz parte. Abre o jogo, vem tocando a bola outra vez ali a equipe do Paulista de Jundiaí lá pelo sistema defensivo, vai tentar fazer a inversão de bola, preferiu fazer o toque ali pro camisa número 8, que é o Wellington. O Wellington faz o toque curtinho, vem caindo aqui na ponta pro Maicon Ramos. Maicon Ramos fez o corte errado, recupera o João Vitor, fez o toque, vem carregando bola com o Samuel, e Samuel já preparou, fez o toque, na verdade não era o Samuel, era o Vinícius Cauê, ele tentou achar o Samuel, mas o Samuel estava ali meio... ocupado, ligado em outra coisa, e deu as costas, a bola caiu tranquila pro goleiro Lê Albert. Aí dá pra ver, né, aí a disposição, né, dos jogadores, né, alguns, até mesmo o Marcelo Fernandes disse, né, sobre a Copa Paulista, que não tem demérito nenhum jogar, né, vestiu a camisa do Guarani, tem que jogar, né, com vontade, com afinco, e quando é marcado falta perigosa para a equipe do Paulista Jundiaí, Vinícius Cauê acabou ali dando um calço em cima do jogador camisa número 5, Lucas Silva, da equipe do Jundiaí, eu tô falando a esmo, tá? Camisa número 5, não, foi 5 não, desculpa, camisa número 11 foi o Guilherme Givigi. Falta perigosa ali pelo lado direito, ali perto do bico da grande área, Gustavo Marques. Estamos ali, ó, a 1, 2, 3, 4, 5 passos da grande área. Ali o goleirão Fred Conte vai armando sua barreira. Ali chamou 2 jogadores para proteger seu lado esquerdo. Falta perigosa.
Quem sabe agora, Gustavo Marques, tomara que não, mas quem sabe agora, uma chance, né, claríssima para a equipe do Paulista de Jundiaí. O Guarani vai vencendo o placar de 1-0, tem falta para a equipe do Paulista de Jundiaí, 2 jogadores na bola, nossa, preparou, correu, bateu na barreira. Ufa! Que coisa, hein? Volta de novo o Paulista, tocando bola na ponta esquerda, na correria total. Olha, cadencia essa bola. Conseguiu a recuperação ali o Ryuta Takahashi. Ele já abre o jogo. Nossa, driblou o primeiro, driblou o segundo. Não tá valendo mais nada, Albert. Falou que a bola saiu. Você também tá na expectativa, Gustavo Marques? Eu tô na expectativa que o Ryuta hoje faça um gol aí. O Takahashi faça um gol aí. Vou ficar muito feliz se caso isso acontecer. E né? Ryuta na seleção do Japão. Ô Amba, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu acho que também é curiosidade depois eu te pergunto. Trabalha a bola aqui pro Guarani, João Vitor na correria total. Fez o troca ali pra ele. E Pablo Baianinho dominou, escancarou. A abertura de bola ali pro camisa número 8 da equipe do Bugre. Era o Vinícius Cauê ali que chegou batendo? João Vitor. Acabou ali, né? Jogada, contra-ataque do Guarani. O João Vitor, que está mais colado pelo lado esquerdo ali, ele mudou de posição com o Pablo Baianinho. O Pablo Baianinho caiu pelo lado esquerdo, o João Vitor foi pelo meio, fazendo a função de meia. Bateu firme com a perna direita, porém, entretanto, sem direção. A bola foi por cima do gol do goleiro Lee. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, 26 minutos do primeiro tempo. O Bugrão vai vencendo por 1-0. O Guarani venceu no domingo e vai batendo de chinela na segunda-feira na Copa Paulista. Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, ao vivo junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Tem arremesso manual. Vem a equipe do Paulista buscando o gol de empate. O Guarani vem se segurando. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani outra vez lá pelo sistema defensivo com Titi. Titi preparou, olhou, tem jogador da equipe do Paulista caído. Mas a pergunta que eu te fazer, Albert, é a seguinte. Diga. Por exemplo, por mais que o Ryuta Takahashi esteja jogando, evidentemente, aí na Copa Paulista, ele pode ser relacionado ao brasileiro da Série C? Pode, claro, né? Claro que sim. A Copa Paulista, na verdade, né? Além dessa vaga, né? Volto a dizer, além você pode aí recuperar jogadores e até mesmo aí você descobrir novos talentos. E eu acredito, né? Eu acredito que o Guarani aí possa aí, né? Por dar minutagem para os seus jogadores. E lembrando que o elenco do Guarani, e até bom isso, né, Gustavo Marques? Você acaba ali, né, colocando todo mundo para jogar, todo mundo está preparado, e até mesmo, quem sabe, né, desses jogadores que aí estão, quem sabe podem pintar também aí propostas de outros clubes e o Guarani ali ganhar um dinheirinho. Acredito aí no Ryuta, tá? Cara, eu tô torcendo de verdade, ele tem que fazer um gol aqui para derrubar o estúdio, que o Ryuta, pelo que tá mostrando aí, ele está aí, né, mostrando toda a sua desenvoltura. O Ryuta que chegou no começo do ano, muitos acharam que era meme, né, um jogador meme, né, chegou aí somente para passear, mas está mostrando pela primeira vez, está mostrando aí a sua qualidade com a camisa do Guarani, né, jogando uma partida profissional com a camisa do Guarani, olhando em campo até parece um menino, né, ele é bem pequenininho, mas por tudo que tem apresentado nesse primeiro tempo, 29 minutos, ele teve a sua oportunidade, agora precisa ter um pouco mais de boa vontade, até mesmo tempo de jogo. Obviamente, né, o Samuel também fez seu primeiro gol com a camisa do Guarani, né, o João Vitor, né, o camisa número 11, que por muitas vezes foi mesmo titular do Guarani. E olha que jogada, hein? Que jogada do Ryuta, hein? Ryuta tentou passar por cima do sistema defensivo na intermediária, deu um tapa na frente, levou a pancada, os jogadores do Guarani vão para cima da arbitragem, em cima do Rodrigo Fernandes Júnior, para marcar ali, pediu o cartão amarelo, foi no meio das pernas, hein? O Ryuta mandou a bola no meio das pernas do Miguel Elias. Falta perigosa, Gustavo Marques. Eu não sei não, hein? Quem sabe agora, 29 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Paulista de Jundiaí por 1-0. Quando ali vai arrumando a barreira ali, os jogadores da equipe do Jundiaí vão chegando no árbitro ali, reclamando alguma coisa.
Mas ali o camisa número 8, né, o Vinícius Cauê arruma a bola. Ali perto dele o Vinícius Yudi também, que bate bem na bola. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Vai ali pra cobrança de falta, favorecendo a equipe do Guarani. Quem sabe agora vai Bugre, 2 jogadores da bola, correu, bateu nas mãos do goleiro Albert. Goleiro Albert defendendo. Não. Esse aí eu tô brincando. Que defesa, né? A batida de fora da área, né? Ali o goleirão fez a defesa e lá vem o Paulista. Rapaz, quase pênalti, hein? Quase pênalti. A bola dividida ali, Fred Conte teve que sair nos pés do atacante do Jundiaí. Agora falta, hein? Ou só vai marcar lateral? Vamos ver que vai ser marcado ali o Samuel aí no chão, né? Você viu que quando ele caiu, deu uma tremidinha na tela, mas é porque deu uma travada nas imagens, viu, Gustavo? Que coisa, hein? Bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A abertura de bola, vem tocando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. O Bugre que vai vencendo pelo placar de 1-0. Copa Paulista, hein? Copa Paulista e o Guarani evidentemente tentando, buscando uma vaga aí na Copa do Brasil e também dando minutagem aos seus jogadores que não foram evidentemente aproveitados ainda pelo Marcelo Fernandes. Pode estar sendo aí aproveitado aí nessa Copa Paulista. Vai ali o goleiro Lê, abrindo o jogo para a equipe do Paulista. A recuperação, bola vem caindo aqui na ponta. Ela vai saindo para fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Paulista de Jundiaí. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, meu amigo Carlos Labate. Cláudio, aliás, né? Hoje eu tô confundindo todos os nomes, hein? Que coisa, será que é muito trabalho, ô Bolacha? Alô, Cláudio Labate, meu parceiraço, um dos melhores guardas municipais aqui da cidade de Campinas. Um abraço, tá ligado aqui, mandando mensagem pra gente. Olha, tô ligado em vocês. Um abraço pra você, meu amigo Cláudio Labate. Amarelou Vinícius Yudi, né? Após uma dividida no meio campo ali, né, pelo lado direito, ali ele acabou ali se chocando com o jogador da equipe do Paulista. O Jundiaí caiu de mau jeito, é verdade. Falta marcada, cartão amarelo para o jogador do Guarani. O primeiro cartão amarelo, 32 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo Copa Paulista, a equipe do Jundiaí por 1-0. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados aqui junto com a gente. Bugre vai vencendo, Albert. O Guarani vai vencendo, né? A equipe do Paulista vai conquistando o seu objetivo, né? O Guarani que vem de vitória na partida passada agora, né? Na Série C, vem agora dando minutagem para os jogadores que aí estavam no banco de reservas, até mesmo aí se recuperando de lesão. O Guarani vai vencendo por 1-0. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência. Obrigado, muito obrigado mesmo. Todos vocês que estão no YouTube, todos vocês que estão junto com a gente também pela Radiosnet, agradecendo o carinho da audiência. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora. Só campanha ali, o Ryuta Takahashi, bola pra fora, arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola ali a equipe do Paulista. A abertura de bola, faz o toque, tenta ali driblar, foi pra cima, a bola volta ali reboteada. Vem tocando bola ainda a equipe do Guarani. Toque feito, vem na correria total. Voltou pra correr. Olha o Ryuta. Vai Ryuta. Dominou, invadiu a grande área. Chegou batendo pro gol. Tira a zaga do Paulista. É na oportunidade do Bugre. A bola volta reboteada. Foi o replay justo na hora, hein? Que coisa, acho que é programado. Mas que passe do João Vitor, né? Mais uma vez o contra-ataque pelo lado esquerdo. E o João Vitor é o jogador mais lúcido do Guarani. Ele junto com o Ryuta. E ali um passe em diagonal, o Ryuta ali veio, né, inteiro pelo lado direito, cortou e com a perninha esquerda ele bateu firme, bateu forte. Ó, eu vou falar pra vocês, se não tivesse feito o famoso pimbolim na zaga do Paulista, poderia ter sido o primeiro gol do japonês com a camisa do Guarani. A bola deu bate, rebate, a bola ia em direção ao gol, a zaga do Paulista Jundiaí tirou
35 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Paulista por 1-0. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês. A bola volta ali, reboteada, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, o jogador ali acaba saindo com bola e tudo, hein? Arremesso normal, favorecendo a equipe do Paulista. O tempo passa. Alô, Cláudio, o tempo passa, e você ligado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani tem 1 no placar, Paulista tem 0, quase 36 passados deste primeiro tempo. Guarani tem 1-0, Paulista vai perdendo. O Guarani disputando a Copa Paulista. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A abertura de bola vem trabalhando bola a equipe do Paulista lá pela ponta esquerda. Olha, vê quem joga, faz a inversão. Consegue recuperar o Bugre, mas foi ali em vão, porque a bola fica ainda lá no sistema ofensivo da equipe do Paulista. Albert, 37 quase para você. O Bugre merece o resultado? O Guarani vai, né? Vai vencendo, vai convencendo. Mais uma vez agradecer, né? Agradecer a todos aí que nos acompanham aí pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos. O Leblon Condomínio, né? Gustavo e Cavalcante me manda um olá pra mim, Roberto Porteiro, mais bugrino do mundo. Avante, Bugrão. Leblon, um abraço pra você, meu querido. E soltou no gol! E lá vem o Guarani chegando, batendo pro gol. A defesa do goleiro no rebote, Samuel! Gol! Samuel é o segundo gol do Bugre, é o segundo dele. Amplia no brinco de ouro. Samuel, Guarani 2, Paulista 0. Detalhe é seu, Albert. Gol de peso! Gol dele, o camisa número 9, Samuel. Jogadaça, mais uma vez pelo lado esquerdo. Eu falo pra você, quando não é o João Vitor, o camisa número 11, agora foi o camisa número 10, o Pablo Baianinho, que está voltando de lesão. Ali ele fez um rabisco pelo lado esquerdo e acabou ajeitando o corpo, né, para bater com a perna direita. Ele bateu firme, bateu forte, é verdade. Mas ali o goleirão lindo, a equipe do Jundiaí, acabou dando mole. Foi o famoso carimbo, o famoso colete de madeira. Isso quando a bola explode no peito e cai pra frente. E ali quem que estava? Oportunismo, isso mesmo, camisa número 9, matador, vive de gols e oportunismo. Ele apareceu, Samuel, mais uma vez. Faz o segundo gol do Guarani. E vem o Bugre outra vez, o cruzamento, a bola volta reboteada. Nossa, isolou, tiro de meta, Albert. E que jogada do Ryuta. Mais uma vez pelo lado direito, fez o cruzamento. A zaga mais uma vez tirou mal e o camisa número 8, Vinícius Cauê, acabou batendo o tiro de meta com a bola rolando. Mas que jogada, hein? O Guarani vai fazendo 2-0, Gustavo Marques, amigos, 38 minutos do primeiro tempo. Agora vai vencendo por 2-0, nós estamos ganhando domingo e na segunda. E isso está ótimo, né? E Leblon Condomínio. Trabalho próximo do Brincão, dia de jogo, escuta a torcida daqui, mas hoje não escutei. Hoje, né, por conta, né, do dia, né, na segunda-feira, ali a torcida está um pouquinho mais acanhada. Acredito que no segundo tempo a turma vai chegar. Vem ali, João Vitor, pedalou, foi pra cima. Dominou, virou pra cá, virou pra lá, vai tentar fazer o cruzamento, preferiu ali voltar, tocando bola ali com o Titi. E Titi dominou, preparou, vai tentar fazer um toque, a bola volta ali com o goleiro. Então um abraço pro Leblon Condomínio, ele disse que é o porteiro mais bugrino que tem em Campinas, hein? E o Rafão, próximo gol do Guarani, 31 minutos do primeiro tempo. O Rafão quase, hein? Quase que o Rafão acertou. Vamos ver o que mais, né? Segundou a bola para este jogo, o Raul... Josival Lima mandando game over. Cadê? Onde tá ele? Aqui, ó, Josival Lima. Mandando aí o game over, né? Nós já vencemos, isso é verdade. O Raul Massacrante fala o quê? Raul Massacrante, eu não tô vendo. Segundona boa para assistir no jogo. Isso é boa, é ótimo. Para quem gosta, né, de futebol. Guarani, tocou o hino, botou o uniforme, filho.
É verde e branco é com nós mesmo. É isso aí. E vão mandando mensagem. Márcio Carvalho, o Márcio Carvalho, cantor, né? O Albert que sempre imita o Márcio Carvalho cantando, né? Pra Nosso cima, parceiro. Bugão. O Felipe Marques, salve, manos. Ô, Felipenses, 2342. O Vilano, Albert, poderia mandar um abraço pro meu avô, Luiz. Agora ficar esperto, né? O maior, vamos lá. Vamos ficar perto, né? Luiz Carreira Torres. Albert, ô, Vilano, vou mandar um abraço pro seu avô, tá? O Luiz Carreira, tá? Luiz Carreira. Luiz Carreira. Não, mas Luiz não vejo nada demais aí. Tudo bem, tô mandando um abraço Luiz pro Carreira dele. Torres. Luiz Carreira Torres. O que tem mais? Não tem nada demais. Eu tô falando que eu tô mandando um abraço pro Vilano. Um abraço pro seu avô, viu? O maior time vai ganhar. O Rogério Vitalino Fagundes vai galo. Hoje não. Hoje não. É o Marcelo Borges. Grande abraço. Albert Cavalcante, Gustavo Marques, sempre aqui prestigiando vocês, a melhor equipe de transmissão. Muito obrigado, viu? Você é sensacional. O Rogério Vilano Fagundes, Dá Tempo de Existir, Guarani, boa, Vilano. Vilano, um abraço aí pra vocês, tá? E o Felipe Marques aí manda um kkk, beleza, vamos ver mais. Mande mensagem, hein, gente? Manda mensagem. Compartilhe, ali curta, tá? Aí se você gosta do nosso trabalho, também tem o superchat aí, quem quiser também, a gente agradece. Olha o Fred. Mal de goleiro, hein? Meu Deus do céu, você viu hein? que domínio horrível. Sangue de Jesus tem poder. O que você prefere? Agora fala pra mim. Quem que você prefere, o Fred ou o Andrei com os pés? É difícil, né? Pois é, então, mas ultimamente, né, o futebol moderno exige que o goleiro saia com o pé. Meu amigo, o goleiro é mão e defender debaixo das três traves, né? Lá vem o Lavinha. Lá vem a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, vem tocando a bola, a equipe do Bugre precisa da vitória, tá ganhando, placar de 1-0, a abertura de bola para João Vitor, botou pra correr, tentou ali o Samuel. Ali pedido falta, a arbitragem em cima não marcou nada, mandou correr, Albert. O Samuel tentou desvencilhar ali da marcação, né, mano a mano, ali acabou tomando tranco, mas o juizão da partida, o Rodrigo Fernandes Júnior, mandou seguir o jogo. Brinco de Ouro da Princesa, 42 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencer, né? Vai vencer o Paulista por 2-0. Abre o jogo, vem tocando a bola, a equipe do Guarani, o Verde, que quer oferecer lá pelo sistema defensivo, olha o Ryuta domina, nossa, se você visse... Que drible bonito! Deu ali uma gaia! Ele deu uma gaia? Deu ali uma cueca! Se fosse em Portugal, o narrador diria. Ali o Ryuta Takahashi deu uma gaia, uma caneta. Faz tempo que eu não escuto essa gaia, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. Cadê o replay, Ulisses Costa? Abre o jogo, vem dominando lá pelo sistema defensivo. A bola volta ali, reboteada, pediu falta, ganhou. Opa, tem que ser um cartãozinho vermelho aí, amarelou aí pra equipe do jogador da equipe Jundiaí. Nossa, até quem fica conseguir ver o número. Número 7, né? O Miguel Elias acabou acertando a cabeça do Vinícius Iude, a cachola, ali numa dividida, acabou acertando ali, né? A cachola, o famoso cascudo com os pés, nunca vi isso, né? Famoso Paranauê, o famoso pescochute, o famoso esquetendem na cabeça do camisa número 5, Vinícius Iude. Vamos que vamos, amigo. Esquece disso aí, vamos Copa Paulista, 43 minutos. Caiu aí, cara. Vamos que vamos. Não tem preocupação, né? Quem? Hoje, amanhã, viu? Hoje pra mim, é amanhã. Amanhã eu já fico triste. Hoje eu tô feliz, amanhã eu já tô triste. Você já viu aquela música do Sandy Júnior? Eu quero mais que alegria. É isso, 44 minutos do primeiro tempo, 40 venceu 2-0, eu quero mais. O Guarani venceu ontem por 2-1, com mais 2 eu quero 4. Eu quero 6, eu quero que o Guarani vença de 20. E vem o Bugre outra vez, chegou batendo o Bugre. Nossa, meu Deus do céu, hein? Não tem nada que nem fica o replay. Que coisa! Minha nossa, agora sim dá pra aparecer que é replay. Se você não avisa, meu amigo. Por isso que eu sou a favor de transmissão, tem que estar no estádio. Ah, mas é que tá, né, Gustavo? Mas tem duas ou uma, né? Também tem a famosa também, né? Vamos. Passe do Ryuta! A bola volta ali, reboteada. Não, mas tô de olho, mas... Já pensou se eu deixei narrando? Ia sair gol! Não, eu ia... Ó, você vê como eu sou bonzinho, né? Eu ia deixar. Você vê que eu sou bonzinho, né? Replay. Você ia narrar com tanta emoção.
Mais 2. Isso, obrigado. De nada. Vamos até 46. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasil, Copa Paulista, Brinco de Ouro, Guarani tem 2. E olha o terceiro gol do Gabi, cruzamento, passa pro todo mundo e vai embora. Copa Paulista, 45-20, Guarani tem 2, Paulista tem 0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. A abertura de bola vem tocando o Bugre. Lá pelo sistema defensivo, vem agora porque vem aqui pelo Paulista. A abertura de bola lá do direito na correria total. Fez o toque, curtinha. Abre ali o jogo, ergue a cabeça. Vai tentar ali fazer a inversão de bola, preferir o círculo central. Vem tocando bola aqui pro Paulista. 2 pro Guarani, 0 pro Paulista. A abertura de bola lá direito na correria total. Vai erguer a cabeça ali o Renato. Renato manda lá cruzamento, toque de cabeça, a bola vai pra fora. Escanteio para o Paulista, Albert. 46 minutos do primeiro tempo, apenas tiro de meta, Gustavo Marques. Ali o juiz ali acabou marcando ali, né? Mas meio estranho ali, né? Acabou marcando apenas tiro de meta para a equipe do Guarani, 46 minutos, né? Vamos aí até 47 minutos. Primeiro tempo aí o Guarani ali soberano, né? O Guarani vai vencendo de forma parcial, é verdade, mas com toda a tranquilidade. Vem tocando a bola outra vez ali a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, para a hora, vê quem joga, solta a bola outra vez. Lá com o goleiro Fred, ele fez a abertura de bola. Vai tentar ali criar a jogada, lançamento feito ainda pelo sistema defensivo. Tenta ali criar a jogada, não conseguiu. Outra vez o Paulista vem tocando bola próximo do círculo central. Ele dominou, olhou para um lado, olhou para o outro, fez um toque, vem trabalhando bola ainda, o jogo está paralisado. O momento em que ergue os braços, árbitro da partida. Termina o primeiro tempo. A Guarani tem 2, Paulista de Jundiaí tem 0, Albert. Eu já vi que quando não cai no momento certo as coisas abaixam, né? Mas tudo bem. Final de partida, Copa Paulista 2025. O Guarani vai vencendo a equipe do Paulista de Jundiaí por 2-0. Eu vou falar pra você, hein, como eu torci para o gol do Ryuta. Olha o Ryuta saindo, né? Ele que mandou uma gaia, teve ali chances ali, né, para poder abrir o marcador. O Guarani vai vencendo o primeiro tempo por 2-0. E só lembrando, né, os finalistas, caso o Guarani seja finalista, até mesmo conquiste a Copa Paulista, o Guarani está em busca, obviamente, aí de uma vaga na Copa do Brasil. Vamos ouvir, não vamos ouvir. Iríamos ouvir, mas não vamos ouvir. Vamos tentar fazer uma leitura labial aqui, ó, qual vai ser a pergunta. Não vamos ver se o nosso não consegue, o nosso mago não consegue, por conta de ser por outro, né, por outra plataforma. Então vamos manter assim, né, o Guarani vencendo por 2-0, ali 2 gols do Samuel que precisa, né, ali, né, mostrar ali o para que veio. O Samuel faz um gol pesado, literalmente, né? Acabou fazendo os 2 gols, os gols da vitória do Guarani. E vamos aí nesse primeiro tempo, Gustavo Marques e amigos, vamos dizer que esse primeiro tempo tivemos aí 3 gratas surpresas. A primeira foi o Ryuta, segundo o João Vitor e a terceira o Samuel, que acabou fazendo os 2 gols no primeiro tempo. Gustavo Marques. Positivo, dá pra ouvir o atleta? Não, né? Então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol! Albert Cavalcante. Intervalo de jogo, Copa Paulista 2025. O Guarani vai vencendo parcialmente a equipe do Paulista de Jundiaí por 2-0. 2 gols dele, hein? Quem diria, né? O nosso querido Samuel, 2 gols de peso. E só lembrando, né? O Guarani tem como a Série C como principal torneio para o segundo semestre. E o Guarani observa, né, a Copa Paulista como oportunidade para conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. E para o estadual, né, para esses jogos da Copa Paulista, nomes conhecidos do elenco bugrino estão em campo. Um deles é o Lucas Justin, que não jogou domingo pelo Brasileirão, não jogou domingo por conta de estar suspenso e acabou aí, né, por conta de suspensão automática, está jogando a Copa Paulista. O goleiro Fred Conte, Léo Coutro, né, são o Fred Conte, goleiro, Léo Coutro, o zagueiro Pablo Baianinho, meia, e João Vitor, atacante, o Samuel também atacante, são os nomes, né, que fazem a parte do elenco dessa Copa Paulista da primeira rodada. Dito isso, o Samuel já brocou 2 vezes. O Samuel que chegou aí no Guarani um pouco fora de forma, é verdade, e acabou aí nessa Copa Paulista fazendo os 2 gols. Já na equipe do Paulista de Jundiaí, a última vez que o Paulista entrou em campo, em 2025, foi na disputa da grande final do Campeonato Paulista da Série A4. Mesmo sendo derrotado pelo União Barbarense 2 vezes por 1-0, o time de Jundiaí conquistou acesso para a 3 da próxima temporada. 50 dias após o vice-campeonato, o Galo volta a campo sob o comando de Fausto Dias. O objetivo da equipe de Jundiaí é tentar uma vaga em uma competição nacional que não acontece desde a disputa da Copa do Brasil de 2012. Então tem muito, né? Tem muito em campo, valendo muita coisa em campo. E só lembrando, né, o Guarani que está sendo treinado pelo técnico Marcelo Cordeiro, que já teve alguns momentos à frente da equipe do Guarani, tanto na Série B do ano passado, em alguns jogos, no Campeonato Paulista desse ano e agora na Série C e agora na Copa Paulista, né? Ele que é o técnico está interinamente, né? Ele que acaba sendo ali da comissão fixa do Guarani, ele acaba mostrando mais o seu trabalho.
Lembrando que o Guarani está no grupo 3, ao lado de Primavera, Rio Branco, São Bento e 15 de Piracicaba. E, obviamente, ao lado do próprio Galo de Jundiaí, o primeiro que está sendo o primeiro adversário da competição. Dito isso, Gustavo Marques e amigos, o Guarani vai em busca da sua segunda vitória, né? O Guarani venceu no domingo, vai vencendo na segunda, competições diferentes, é verdade, mas o importante é o seguinte, tocou o hino, vestiu o uniforme e é jogo profissional, o Guarani tem que vencer, isso que o seu torcedor espera, né? E vamos mandar um abraço para o Thiago Wilson, vocês que estão na nossa bancada virtual, né, uma boa noite, o Thiago Wilson. Gustavo, arruma a camisa pra mim. Thiago, lembra do Jardim Ieda. Gustavo Marques, pague quem você deva, que está devendo. Eu não devo. Leblon Condomínio, trabalho próximo ao Brincão, dia de jogo escuto e a torcida daqui, mas hoje não escutei, hoje está um pouco mais baixo, né, por conta da Copa Paulista, até mesmo o horário, né, ele também, Gustavo e Cavalcante, manda um olá pra mim, Roberto Porteiro, mais bugrino do mundo, avante Bugrão. O Rafão, próximo gol do Guarani, 31 minutos do primeiro tempo, acertou, hein? Safadinho. Raul Macerati, Macerente, segundona boa. Massarente, segunda boa para assistir um jogo. Um jogo assim. Regiane Exídio vai abrir o placar. Uhul! Regiane Exídio, vamos Guarani. Ela também, Guarani vai abrir o placar já já. Antônio Chocolate, Paulista 2, Guarani 0. Já dançou, já tá ao contrário. O João Augusto Alves gritando galo. O Márcio Carvalho, MPB, ótima transmissão pra vocês. Marção, um beijo no seu coração, né? Pra cima, Bugrão. Rafão, gol do Guarani aos 11 minutos do primeiro tempo. E tá bom, hein? Tá adivinhando os gols aí, hein? O Felipe Marques, ele mesmo, sangue do Gustavo Marques. Salve, manos, um salve. O Marcelo Roncato, boa transmissão. Como que é? Portal Fantasma por aqui acompanhando Primavera no Paulistão 2026. É isso mesmo. Manda bala aí, ó. Portal Fantasma aí está nos acompanhando. O Rafão, excelentíssimo senhor narrador do futebol interior, poderia soltar o hino do Bugre? Olha só, então, excelentíssimo Bolacha, você poderia soltar o hino do Bugre? Boa! Boa! Albert. Deixa o hino, pode deixar o hino. Pois não. Esqueci de falar. Então, beleza. O Vilano, Albert, poderia mandar um abraço pro meu avô, Luiz Carreira Mas Torres. você tá repetindo os comentários. Lembrei. Sim, Lembrei o que eu ia te falar. O Thiago me pediu uma camisa, né? Ô Thiago, infelizmente o Albert Cavalcante levou todas as minhas camisas, né? Quantas camisas do Guarani eu te dei, Albert? Nenhuma. Larga muito de ser mentiroso, Albert. Tem como provar? Nenhuma. Não, é mentira, ele me deu 2. 3 camisas. 2. 3. 2, aquela do Centenário e a outra camisa regata. Foi 2. Não. Foi sim, foi. Foram 2 camisas de equipe profissional. Centenário. E uma camisa que não tem nada do Guarani, ou tem? Tá foi o Ferreira, aquele que pegou o árbitro. Então Ferreira, mas o do Ferreira é a regata. A Ferreira e do Centenário. Foi as 2 camisas que você me deu. Você me deu 2, não foi 3, tá louco. Quem me deu uma camisa foi o presidente, que me deu de 94. Você tá louco, tá me devendo uma camisa então. Se e o quiser... Robson Vitoriano, boa transmissão, Leme, São Paulo. Robson, beijo no seu coração. Curta, compartilha, viu? Quiser o quê? Fala. O que quiser, vai jogar na cara. Agora vou presentear o amigo... Aí você me desculpa, aí eu não presentear, eu não posso presentear. Tá bom. Tá difícil presentear, tá difícil. Né, mas, meu filho, a gente tem que fazer por onde, né? Eu não posso presentear, né? Tá bom. Mas você tá ameaçando, é a impressão minha? Não, eu não sou de ameaçar, sou de fazer. Sou de música, qual é aquela música? Sou de fazer, não sou de falar. Mas tudo bem, né? Vamos ao que interessa. Amanhã, né? se você quiser ficar um pouquinho em casa. É brincadeira. Deixa eu ver amanhã. Mas não vai descontar? Não, mas inclusive, nada, vamos focar aqui Então, nos canais futebol então, interior, né? Vamos chamar um rápido intervalo. Você não tá de férias igual Bolacha, mas tudo bem, né? Vamos para um rápido intervalo então, Bolacha, como daqui a pouco vai começar o segundo tempo. Isso, qualquer coisa, nós manda cortar no meio, porque o Gustavo tá meio aéreo hoje. Copa Paulista assim mesmo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltaremos com o segundo tempo da Copa Paulista. Guarani vai vencendo a equipe do Jundiaí por 2-0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Albert Cavalcante. E vamos começando agora com Gustavo Marques, o segundo tempo. É com você, Gustavo Marques. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo. Gustavo Marques vem aí. O Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Bugre em campo. Gustavo Marques. Esse sou eu, Bugre em campo no CAN, na Copa Paulista. E você ligado junto com a gente. O Bugre vai vencendo pelo placar de 2-0. E teve uma série de mudanças aí na equipe do Paulista, né? Que coisa, difícil, hein, Albert? Vamos lá. Vamos lá, então foi embora o Renato Marolo, camisa número 2. E entrou o camisa número 13, o Gabriel Reis, assim disse aí a geradora aí, né? E também foi embora, né, o 13. Foi embora também o camisa, o número 10, o João Choco, e entrou o 19, né, o Aslen Vitor. Aslen Vitor. Miguel Elias, o camisa número 7, foi embora e entrou o camisa número 17, o Enzo. E foi embora o Michael Ramos, camisa número 3, e entrou o 21, Pedro Monteiro. Então vamos lá, né? O 21, 13, 17 e 19. Então fizeram aí 4 substituições de uma vez só a equipe do Paulista de Jundiaí. Quando tem o cartão amarelo, vamos lá. O camisa número 17 acabou de levar o cartão amarelo. O Enzo acabou de entrar. Ei, o Enzo. O Enzo acabou de entrar, acabou de levar o cartão amarelo. Mas vamos lá, né? Então vai embora, né? O Renato Marola, o camisa número 2, foi embora. Entrou o 13, Gabriel Reis.
Foi embora o Maicon Ramos, o camisa número 3, entrou o 21, que é o Pedro Monteiro. O Miguel Elias, camisa número 7, foi embora e entrou camisa número 17, o amarelado Enzo, acabou levando o cartão amarelo. E o João Choco, camisa número 10, foi embora e entrou o camisa número 19, o Aslen Vitor. Então, quatro mexidas, se não tiver errado, foi 4 mexidas aí. Agora nós iremos ficar de olho aí, Gustavo Marques e amigos. Você ligado, você conectado junto com a gente, Copa Paulista. Aqui pelos canais Futebol Interior. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, lançamento feito, a bola explodiu no círculo central, a bola volta, tenta ali acionar o Ryuta. O jogador ali do Guarani tá caído, a arbitragem em cima, marca falta, favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Ali o jogador do Guarani está estatelado, literalmente, ali, né, ali no meio campo, ali perto do círculo central, no campo de defesa. Quando o árbitro chega perto dele, pede para ele se levantar ali, né, ele vai se levantando com uma certa dificuldade, o Pablo Baianinho. O Guarani vai vencendo pela Copa Paulista a equipe do Paulista Jundiaí por 2-0. Gustavo Marques. Abre o jogo, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, a equipe do Guarani vai e ganhando o jogo pra cá de 2-0. Vem descendo a equipe do Bugre, outra vez tira ali, afasta de qualquer maneira. A bola volta reboteada para a equipe do Paulista de Jundiaí, que tem a posse de bola. Toque curtinho, preferiu soltar, faz o toque, ligou a cabeça, faz o corte, vem na correria total, vai tentar fazer o lançamento. Veio, tentou, girou o corpo, outra vez tenta ali passar, chega de carrinho para afastar, para tirar o perigo. Posse de bola favorecendo outra vez a equipe do Guarani. Bola vai saindo para fora, arremesso normal. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí você tem que pegar o negócio aí fica feio, né, Gustavo Marques? Quando você acaba pegando algo de alguém, né, e acaba colocando o selo em cima. Foi assim aí o sistema defensivo do Guarani, né? O Guarani tentou sair ali, né, ali no contra-ataque, né, ali tocando bola, porém, entretanto, acabou fazendo feio. Isso é feio, hein? Eu acho que tem que é mais só você dar um bicudão pra frente do que você tentar ali sair, né, sobrepor achando que ninguém vai ver. Isso é feio, porque imaginem só, né, Gustavo Marques, por mais que seja ali alguns jogadores que estão tomando minutagem, né, o Guarani precisa ter um pouco mais de seriedade. Obviamente, né, estamos aí no começo, 4 minutos, né, 5 minutos do segundo tempo, mas o Guarani tem que fazer 3, 4, 5, 10, estamos aí vestidos, estamos acompanhando o Guarani Futebol Clube aí, né, o principal, a equipe principal, querendo ou não, vestir o uniforme, tá valendo, Gustavo Marques. Trabalha a bola, vem descendo a equipe do Guarani outra vez lá pelo sistema defensivo. A abertura de bola dominando com o goleiro Fred. Ele para, olha, tenta ali fazer o toque, tenta a abertura de bola. A zaga da equipe do Guarani. A bola acabou explodindo no atleta da equipe do Paulista. A bola vai se prendendo para fora. Cauã Rafael vai para a cobrança ali de arremesso manual, lado direito, favorecendo a equipe do Verde, que te quer o Verde. A equipe do Guarani que vence pelo placar de 2-0. Albert, como é que funciona aí os grupos dessa Copa Paulista? Classificam 2? Todo mundo enfrenta todo mundo? Como é que funciona? Os grupos, né? Aí depois tem os famosos mata-matas aí, né? E aí os melhores acabam ali, né, graças a Deus aí, tomara que o Guarani esteja no meio, né, que assim, a primeira fase, os 23 clubes são divididos em 4 grupos, o Guarani está no grupo 3, que duelo em turno e retorno. Então o Guarani está jogando agora, né, no Brinco de Ouro da Princesa, depois irá jogar, né, lá em Jundiaí contra a equipe do Paulista. Dito isso, né, ao fim... Olha o lançamento para a equipe do Guarani, tentou ali criar a jogada, não conseguiu, chega para afastar a zaga da equipe do Paulista. Albert completa. Olha o Ryuta dominou, abriu, escorregou, tentou fazer o toque, não conseguiu. A abertura de bola, a recuperação da equipe do Paulista, completa, Albert. E dito isso, né, ao fim das 10 rodadas, né, os 4 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Todo o mata-mata será realizado em 2 jogos, com o time de melhor campanha realizando o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O campeão escolhe jogar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a tão sonhada, no caso do Guarani, a Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil em 2026. Obviamente, né, o vice-campeão, né, no caso, fica com o que sobra. Então, ou seja, né, o Guarani pode correr o risco também, tá? De pegar um time que quer a Copa, se o caso o Guarani chega numa final, né, não dá nada não.
Caso o Guarani chega numa final e o Paulista, por exemplo, quiser uma vaga na Copa do Brasil, o Guarani não vai disputar a Série D, né? Então é capaz do Guarani ali ficar com a vaga inútil, passando para outro clube que necessita. É brincadeira, né? Lançamento feito ali, a posse de bola favorecendo a equipe do Paulista. Faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta, na correria total. Ergueu a cabeça, linha de fundo, vem o Paulista, desde onde aí pedalou, encarou, fez o Hilaria, cruzamento na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Guarani, Albrecht. Tiro de meta, né? A equipe do Paulista tentando pelo lado direito, o cruzamento totalmente torto, a bola foi sobre o gol do goleiro Fred. Tiro de meta, o Guarani vence a equipe do Paulista por 2-0. Você ligado, você conectado junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, você ligado junto com a gente. 8 minutos e meio passados, é segundo tempo. Bugre tem 2, Paulista tem 0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Olha o Lucas Jansten, ele perde ali, caiu, a arbitragem marcou nada, vem o Paulista outra vez, ponta direita, na correria total, ergueu a cabeça, cruzamento, a bola explodiu na zaga da equipe do Bugre, bola volta ali, reboteada, ergue a cabeça, tenta girar, não conseguiu, volta a bola ainda próxima ali, é da meia-lua, fez o giro na correria total, escancarou, vai tentar bater pro gol, em cima ali da zaga para tirar. Para afastar o perigo, a bola volta outra vez, reboteada, vem na correria total, lançamento feito, vem caindo aqui na ponta, ergueu a cabeça, vai para cima, domina ali com o Lucas Silva tentou criar a jogada, não conseguiu, a bola volta ali outra vez, reboteada, com o Ryuta Takahashi, ele dominou, fez o toque, a devolução feita, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, outra vez lá pelo sistema defensivo, errei? Tá certo? É que você olha pra minha cara dando risada, Albert. Aí eu falei, pô, devo ter errado o nome do... Tá, pelo amor de Deus, se olhar assim, então eu errei toda hora que você olha pra minha cara e dando risada. Não. É que eu achei legal que você falou que, eu vou errar, não errou nenhuma vez o nome do Ryuta. Ryuta Takahashi. Isso. Abre o jogo, vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo. Abre o jogo ali com o atleta da equipe do Paulista. Lucas Silva, ele preparou, fez o toque. Escancarou outra vez para a equipe do Paulista, indo pelo sistema defensivo. Vem trabalhando bola a equipe do Paulista, desde onde aí, lançamento feito. A bola vem caindo ainda sozinho na ponta. Favorecendo a equipe do Guarani lá com o Lucas Jansten. Lucas Jansten dominou com a perna direita, preferiu fazer o toque ali com o Titi. Titi vem descendo, abre o jogo, próximo do círculo central, fez o toque ali, curtinho com o Pablo. E Pablo faz ali a devolução, ela é pro João Vitor, devolução outra vez, vem carregando bola para a equipe do Guarani, círculo central, domina com Vinícius Yuti, ele dominou, abre o jogo aqui na perna direita, lançamento, tentando ali o Ryuta Takahashi, a bola não chega nele, bola volta no círculo central, vem trabalhando bola a equipe do Paulista, 0 pro Paulista, 2 pro Guarani, 2 pro Guarani, 0 pro Paulista, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa, faz tempo. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Outra vez vem trabalhando bola a equipe do Guarani, mas a arbitragem ali tá marcando falta favorecendo a equipe do Bugre. Quase 12 minutos desse segundo tempo, o Bugre vence 2-0, o jogador do Guarani caído, me parece ser o Vinícius Yuti, hein? O camisa número 5, né? O amarelado Vinícius Yuti, ele já tinha tomado um chute, né? Na cabeça no primeiro tempo, agora ali sentindo, né? Está no campo de defesa pelo lado direito, né? Do campo de defesa do Guarani, mas já está de pé, 56 minutos, também conhecido como 11 minutos do segundo tempo, indo para 12 minutos. O Guarani vai vencendo a equipe do Paulista por 2-0. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência. Bugre vai vencendo o placar de 2-0, 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Paulista. Olha aí o Ryuta Takahashi,
Ele dominou com a perna direita, vem na correria total, pedalou, vai fazer o Hilário Larier, tentou ali a devolução, foi errada. Para pegar ali a zaga da equipe do Paulista, a bola volta, rebote, era para a equipe do Bugre. Faz a inversão de bola próximo do círculo central, trabalhou, preparou, tentou fazer o giro, não consegue, volta a bola outra vez, reboteada lá pelo sistema defensivo. Dominou, escancarou, vem na correria total, faz o toque, a abertura de bola para o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê já faz ali o toque de evolução feita para o Vinícius Yudi. Vinícius Yudi sofreu falta para a equipe do Guarani, Albert. O problema é que o Vinícius Yudi, toda a falta que ele toma, ele fica estatelado no chão. A gente não sabe se ele está realmente sentindo, se realmente ele está ali, né, sentindo dor, se não é. Enfim, quando vai mudar, né? Vai embora o camisa número 5, ele mesmo, né? O Vinícius Yudi vai embora e vai entrando no camisa número 17, mais um menino aí da base, o 17, Lucas Martins. Então o Vinícius Yudi vai embora, o camisa número 5, e entra o 17, Lucas Martins. Gustavo Marques. É isso aí, mudanças na equipe do Guarani. Entrando ali, repita para mim, por favor, Albert Cavalcante, por gentileza, mais uma vez. O camisa número 5, né? O Vinícius Yudi vai embora, entrou o camisa número 17, Lucas Martins. Ó o Guarani. Lá vem a equipe do Guarani, bola tá viva dentro da grande área. Afasta de qualquer maneira a equipe do Paulista. A bola volta ali, reboteada para a equipe do Bugre. O Bugre vai vencendo o placar de 2-0. Lucas Martins entrou agora para a saída do Vinícius Yudi. Vem Hilda, tá na carraça e tenta ali o cruzamento. A bola volta ali, reboteada, vai Bugre, vai Bugre. O Cauã Rafael vai tentar ali, chega batendo pro gol, bola para fora. Pra fora do gol, tiro de meta, Albert. Tiro de meta, né? O Guarani trabalhando a bola pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E ali a bola foi frontal ali, né? Pelo lado esquerdo, a batida torta, né? O Guarani acabou finalizando torto, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Paulista. 14 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo e vai convencendo o Lucas de Souza, conhecido também como Gustavo Marques. E fazem, olha o Bugre, vai fazer, o Samuel tem oportunidade, pega bem o goleiro, tira de qualquer maneira, diga aí, Albert. Ele acabou ali, né, marcando o impedimento, né, mas no meu caso, né, Gustavo Marques, sem querer, né, e eu não me ofendo com isso, mas já que você leva para o coração, já deixo avisado, se caso, né, em outro local fizer a mesma coisa, eu irei ali fazer a mesma coisa. Né, exatamente, porque o combinado não sai caro. Se é assim, pode confiar, tá? Não, você não pode, não, mas realmente eu acabei, né? E um abraço pra ele, né? Um abraço pros dois, na verdade, né? Um abraço para os dois aí, que estejam felizes aonde, tudo que eles quiserem fazer, que eles estejam felizes, né? O Gustavo Marques. A abertura de bola, vem tocando a bola no sistema defensivo aqui do Paulista, no círculo central. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre, na fase de grupos, vai vencendo pelo placar de 2-0 Paulista. 15-20, segundo tempo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. 15,5, Albert Cavalcante, na sua opinião, está mais próximo de empatar o jogo ou de descontar o Paulista do que o Bugre fazer o terceiro gol? Qual que é a sua opinião? Tá controlado o jogo, né? O Guarani fez o primeiro tempo ok, né? Teve as melhores oportunidades, onde aí não saía para o jogo, né? Agora, com as mudanças do técnico Fausto Dias, né? Ó, lá vem o Paulista, cruzamento, sobe ali para cortar a zaga da equipe do Guarani, a bola vai para fora, tem arremesso manual. E a equipe do Paulista vem com velocidade, né? Vem com velocidade e vem com a famosa pressa e acaba ali, né? Batendo ali, né? A bola nos defensores do Guarani, quando tem agora a chance. Olha que chance real, acabou perdendo a equipe, o Gustavo Índio, né? O cruzamento pelo lado direito, subiu com toda, né? Com toda liberdade o jogador da equipe do Jundiaí. Porém, entretanto, né, Gustavo Marques, nós sabemos, né, o Guarani, quando tem o controle de bola, principalmente no campo de ataque, o Guarani acaba controlando o jogo. Porém, né, ali o Guarani começa a rifar a bola, parece o time da Série C, né? Primeiro tempo, ok, o segundo tempo parece que o Guarani não volta pro segundo tempo, né? Ele acaba ali, né, usando o que tem de melhor ali, né, que são os 2-0, é verdade, o Guarani fica esperando a equipe de Jundiaí, mas é perigoso. E você sabe, né? Nós estamos aí 16 minutos do segundo tempo, é muito cedo ainda para você ficar rifando a bola. Agora ele precisa trabalhar mais a bola e ser mais objetivo para ir fazer o terceiro gol e ficar mais tranquilo.
Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Trazendo aí as reportagens na Copa Paulista e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Mudou o Guarani, é isso? Não, mudou a equipe do Paulista, só que é o seguinte, não dá pra saber quem foi. Só vi o jogador sair, não sei quem entrou, tá? Vamos aguardar aí pra ver se a giradora aí... quem saiu, né, então? Não sabemos quem entrou, quem saiu. Também a numeração também da camisa do Jair não ajuda em nada. Lá vem a equipe do Guarani, tentou fazer o toque na abertura na meia-lua, chegou batendo pro gol pra fora, Albert. Jogada pelo lado esquerdo, né, de pé em pé, o João Vitor acabou ali fazendo o passe, né, na medida para o Pablo Baianinho, que estava de frente pro crime, literalmente dentro da meia-lua. Ele girou, ele dominou com a perna direita e acabou batendo com a perna esquerda, só que a bola foi sobre o gol do goleiro Lee. Segue no brinco de ouro da Princesa, 17 minutos do segundo tempo, Guarani 2, Paulista 0. Bola volta outra vez, Ebotiraba na equipe do Paulista, lá pela ponta direita. Enquanto o técnico do Paulista fez, acho que 5 substituições, agora ele fez apenas um, Albert, é isso? Exatamente, né? Não precisa, realmente, para dar minutagem, né? Precisa dar minutagem, ver que esses jogadores possam aguentar aí, quem poderia, né? Sair ou até mesmo não estiver aguentando, quem não joga profissional faz um tempo, né, é o camisa número 7, o nosso, né, Ryuta, né, fora isso, os jogadores estavam aí disputando a Série C. Ó o Guarani. Lá vem o Bugre, tenta ali o Samuel, não consegue, chega para afastar a zaga da equipe do Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol, vai ter 2 mudanças no Guarani, hein? Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A abertura de bola no círculo central, vem tocando bola, a equipe do Paulista vai tentar ali fazer o gol, saiu tocando errado, olha a equipe do Paulista, driblou na meia-lua, chegou batendo pro gol, é gol do Paulista! Gol do Paulista de Jundiaí! Desconta no jogo. 2 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Paulista, Albert. A batida, mais um erro, né? Um erro ali no Vitinho Nascimento, que acabou de entrar. Descobrimos quem foi que entrou, só faltou saber quem saiu. Vitinho Nascimento, camisa número 16, acabou de entrar, né? Ali a bola jogada na área do Guarani, a esmo. Mas o domínio do camisa número 3, o nosso ali, né, o Lucas Justin, foi de matar, né? Acabou ali ajeitando para o jogador da equipe do Vitinho Nascimento, né, da equipe de Jundiaí, que acabou dominando e acabou ali fazendo, né, batendo com a perna direita no canto baixo do goleirão Fred, que até pulou, mas nada pode fazer. O Guarani vai vencendo, mas diminui a equipe do Paulista Jundiaí, e como nós prevíamos, né, mais uma vez, né? O Guarani, primeiro tempo, faz o primeiro tempo ok, chega no segundo tempo, abaixa as guardas, e aí a equipe, né, bela equipe, a equipe acaba ali sofrendo, né, ali o gol, né, e quando vai mudar, né, o Ryuta Takahashi vai embora, o camisa número 7 entra o 19, o Gabriel Mota, e o Samuel, camisa número 9, vai embora, vai entrando o 23, Luca Macedo. Então foi embora o Ryuta Takahashi, o camisa número 7, entrou o 19, o Gabriel Mota, e foi embora o Samuel, o autor dos 2 gols do Guarani, e entrou camisa número 23, Lucas Macedo. Gustavo Marques. Foi embora o camisa número 7, o Ryuta Takahashi, o camisa número 7, entrou o 19, Gabriel Mota, e foi embora o Samuel, camisa número 9, entrou camisa número 23, Lucas Macedo. Então 3 mudanças feitas pelo técnico Marcelo Cordeiro, é isso? Exatamente, né? E aqui as 5, né, para a equipe do Paulista Jundiaí, né? Agora vamos aí aguardar aí para ver o que, com essas mudanças, o Guarani aí consegue aí, né, voltar ao campo de ataque, começa a fazer uma fumaça, né? Porque querendo ou não, meu amigo, o que importa é a bola na rede, e o molecão aí, o 23 aí, entrou com gás aí, o Lucas Macedo, hein? Vem tocando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo, a recuperação do Paulista. Trabalha essa bola, tenta fazer o giro, não consegue. Vem tentando girar o corpo, foi pra cima, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o lançamento, a bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Paulista de Jundiaí, que vai perdendo o jogo. Placar de 2-1, descontou há poucos minutos. O Guarani naquela famosa... A defesa do Guarani é complicada, né, Albert? Mesmo que, sei lá.
não passa confiança, né? Trabalha a bola, vem descendo a equipe do Paulista, outra vez do círculo central, vai tentar fazer o giro, preferiu voltar essa bola próximo do círculo central, domina com a perna direita. Trabalha a bola, o tempo vai passando e você vai curtindo. Diga aí, Albert. Procurando aqui o que saiu aqui. Procurando aqui da equipe do Paulista. Abre o jogo outra vez, iniciando a equipe do Paulista de Jundiaí, o tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Vem descendo o Bugre, na ponta, preferiu soltar essa bola, linha de fundo, vai fazer o cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pro Paulista, Albert. Lucas Macedo, né? Ali, jogada pelo lado esquerdo, contra-ataque do Guarani. Ali ele ergueu a cabeça, né? Abaixou, ergueu a cabeça, mas ali acabou perdendo o tempo de bola. Fez o cruzamento totalmente torto. A bola foi por cima, sobre o gol do goleiro Lee. 22 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo por 2-1 e lá vem o Paulista. Lá vem o Paulista, lá pela ponta direita na correria total, fez o drible, tentou fazer o toque, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Paulista de Jundiaí outra vez lá pela ponta direita. Viu? Eu descobri quem saiu, né? Foi o Guilherme Givigi, o camisa número 11, entrou 16. Agora, depois de 5 dias, 3 noites e 4 semanas, descobrimos quem saiu, né? Então saiu um atacante por um atacante, o camisa número 16 que acabou diminuindo o marcador, né? O camisa número 16, o Vitinho Nascimento, acabou fazendo o gol aí, quem que entrou? diminui o placar. Vitinho Nascimento no lugar do 11, Givigi. Foi o mesmo que fez o gol, então. Só não sabia quem tinha saído, tava tentando descobrir quem que é. Porque primeiramente que a numeração da camisa da equipe do Paulista, com todo respeito, camisa muito bonita do Galo, mas pelo amor de Deus, não dá pra ver a numeração. E outra também, aí quem cuida aí da transmissão aí não ajuda, né? Não ajuda. Isso, e quando é legal, quando o quarto árbitro vai erguer a placa, ele muda pra... Bom, enfim, né? Se fosse o Eduardo Bolacha que estivesse cuidando dessa área, seria melhor. A abertura de bola vem descendo ainda no sistema defensivo, vem tocando a bola a equipe do Paulista. Lá pela ponta esquerda. Dominou, fez ali o toque, tentou ali criar a jogada, a bola vai para fora em arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Mais uma vez, né? O Guarani vai se defendendo como pode, né? 24 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo o estádio Brinco de Ouro da Princesa e vai se repetir o mesmo placar da partida de ontem. Hoje nós temos aí, né? O overdose de Guarani, né? No domingo nós vencemos pela Série C e agora estamos vencendo agora pela Copa Paulista. E só lembrando, né, que o Guarani busca a Copa do Brasil de 2026 e o Guarani precisa, obviamente, aí passar as fases. Lembrando que nessa Copa Paulista são jogos de ida e volta e lá vem o Bugão pelo lado esquerdo. Lá vem a equipe do Guarani, escancarou, chegou batendo pro gol, pra defesa do goleiro, bem posicionado, Lê, pra fazer defesa, Albert. Quando tem dois jogadores caídos ali na intermediária, né, um jogador do Guarani também um jogador ali do Paulista, né, ali tá pedindo atendimento médico, nós só vimos jogadores caídos, quando ali um chute, né, pelo lado esquerdo, que foi levado para o meio, a batida, a bola veio quicando, pegando fogo, literalmente, ali o goleirão Lee Wilson faz a defesa, ele que acabou falhando no segundo gol do Samuel, né, e ali a falha, né, vamos lá, né, vamos ser justos, né, falei que a falha foi pelo camisa número 3, o Lucas Justin, me perdoa. Mas me perdoa, tá? Mas sou o Cauê Rafael que erro. Você me perdoa quando tem dois jogadores, um do Paulista e outro do Guarani. Quase você foi enganado, hein? quase você foi enganado pelo replay, né? Mas tudo bem, né? Presta atenção, né? Vamos por culpa que a gente não tá prestando atenção? Porque o cara tá de sacanagem. Do nada aparece um lance de ataque, é brincadeira, né? Tem identificação, tipo assim, replay, né? Você tem que estar esperto, né? Tem que estar esperto. Né? Sei lá, algo parecido. Dá impressão. É que nós estamos acostumados muito a assistir as transmissões do nosso futebol, também o Premier, né? Que a gente já sabe quando se trata de replay ou não, né? E vem o Ulisses Costa da vida, a gente tem uma certa dificuldade. Aí o narrador que paga o pato, né? Sempre cai a culpa pro narrador, mas faz parte. Não, Albert? Você tá assim diz o Gustavo Marques, né? Mas é difícil mesmo, né? Acaba quebrando as pernas, né? Principalmente
E você que precisa estar em cima do lance. 26h40 passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha, ih, Albert, quase, se essa bola passa, quase o Paulista de Jundiaí teve uma oportunidade clara de gol, e olha a equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, tempo vai passando, 27 minutos, vamos até 45, mais o tempo aí, evidentemente que vai dar o árbitro da partida. Já teremos acréscimos no jogo de hoje, tem muito jogo pela frente ainda, o cara tá pensando nos acréscimos, hein? Meu Deus do céu, a abertura de bola vem esse Albert é sensacional. Olha a equipe do Guarani, trabalha a bola no sistema defensivo, abre o jogo ali outra vez lado direito, toque foi feito, tenta ali o lançamento, a bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso manual pro Paulista. Albert, 27 minutos e 40, sua análise até aqui, tá? Eu perguntei pra você alguns minutos atrás se estava mais para o Paulista fazer o descontar o jogo do que o Guarani fazer o terceiro. Ele falou, não, tá mais próximo do Guarani, né? Aí o Paulista faz o seu primeiro gol. Agora eu pergunto para você, quem agora tem grandes chances de matar o jogo, Guarani ou o Paulista de empatar? Infelizmente, né, pelo que foi apresentado, né, nesse segundo tempo, o Paulista conseguiu seu gol, né, graças mais uma vez a um erro, né, do sistema defensivo do Guarani. O Guarani que gosta de ofertar, né, emoções para o seu torcedor, né, acabou ali entregando de bandeja um gol para a equipe da equipe de Jundiaí. Porém, entretanto, o Guarani depois, né, até mesmo das mudanças, o Guarani teve um pouco mais de posse de bola, mas falta um pouco mais de, né, ímpeto da equipe bugrina. O Guarani espera muito, né, a equipe do Paulista Jundiaí para poder sair no contra-ataque. E assim a equipe de Jundiaí vai crescendo. Quando aí, ó, é legal, o árbitro ele ergue o cartão amarelo, mas ergue o cartão amarelo pra quem? Fala pra mim, pra quem ergueu o cartão amarelo. Tá com o cartão amarelo, só que o primeiro que o árbitro não identifica fica difícil pra gente ver, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, o Guarani precisa agredir mais a equipe do Paulista Jundiaí, que o Paulista, né, ali o Titi levou o cartão amarelo. Ali a equipe do Paulista Jundiaí está gostando da partida, está ganhando jardas, está trabalhando a bola mais no campo, né, defensivo do Guarani do que o Guarani trabalhando, né, no seu campo ofensivo. E obviamente, infelizmente, Gustavo Marques amigos, 29 minutos do segundo tempo, está mais com cara do empate para a equipe do Paulista Jundiaí do que o Guarani. Tá parecendo o jogo de ontem, né? No sofrimento, no próprio brinco de olho da princesa, e eu tô de olho aqui também, né, Gustavo? Fala dessa falta que daqui a pouco eu chamo você. Vai pra cobrança de falta, a bola tá viva dentro da grande área, afasta a zaga da equipe do Guarani. E agora? Vem no contragolpe no círculo central, caiu, pediu falta, nada. Pra mim foi falta, hein? Não, pra mim não foi nada. O Paulo Baianinho, o que ele fez? Ele saiu no contra-ataque, é verdade, a bola foi dentro da grande área, os jogadores do Paulista de Jundiaí pediram pênalti, né? Como se tivesse pego na mão de algum jogador ali do Guarani. Não pegou. E ali, saindo no contra-ataque, o Pablo Baianinho, o que ele fez? Ele sentiu, né? Ele puxou a marcação e de vez ele correr para a ponta, ele correu para o meio, tentando ali, né, cavar uma falta, até mesmo a expulsão do jogador do Paulista Jundiaí, que o árbitro não caiu nessa e lá vem o Paulista de novo pelo lado direito. Cruzamento, a bola tá viva dentro da grande área, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. Gustavo. Oi. Estou acompanhando também a Série C do Campeonato Brasileiro, né, onde no intervalo o CSA vai vencendo o Floresta por 1-0 e o Náutico vai vencendo o Maringá por 2-0. Estamos no intervalo e com a classificação de momento, o CSA está pulando para a quinta colocação com 16 pontos. Lembrando que o CSA é o próximo adversário do Guarani no Campeonato Brasileiro. E o Guarani, com os resultados, né, de momento, o Guarani está indo para a 12ª colocação com 11 pontos e a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento é a equipe do Retrô com 8 pontos, ou seja, 8, 9, 10, 11 pontos, né? 3 pontos a equipe do Retrô está atrás do Guarani e o Guarani está agora nesse momento do G4, né? Do Z8, desculpa, a 3 pontos. Então uma vitória aí depende da combinação dos resultados, uma próxima vitória contra o CSA, concorrente direto, o Guarani pode estar aí na próxima rodada, né? Daqui a 12 dias o Guarani pode estar aí dentro do G8. Que campeonato brasileiro louco. E que coisa, hein? E pra você, Albert Cavalcante, que já acompanha o Guarani há muito tempo, esse intervalo de 12 dias é benéfico para o Guarani no momento em que o Bugre vive? Eu teve um tempo que o Guarani, né, você acompanhou bem, principalmente na temporada 2021, que o Guarani, quando ele tinha o famoso jogo, né, de quarta e sábado, né,
o Guarani performava melhor, né? E agora, né, passado o tempo, o técnico Maurício Souza, que saiu fora, né, ele disse que era pouco tempo de trabalhar, que eram jogos cavalados, né? E quando ele teve semanas aí cheias, aí acabou o Guarani 3 jogos, 3 derrotas na mão dele do homem. Tanto tudo por isso, ele acabou indo aí, né? Acabou pegando aí o ruminho, pegou o chapéu e foi embora. Pra mim, Gustavo Marques é benéfico esse tempo aí, até mesmo para os jogadores se conhecerem, né? Até é melhor pegar o condicionamento físico, digo isso aí pro Rafael, até mesmo jogadores que chegaram, né? Pra poder ali pegar o famoso, né? Quando vai ter a mudança aí, né? O Michael, camisa número 14, é o Nicolas, desculpa, né? O Nicolas e também o Vitor Gabriel, né? Os jogadores do Guarani que irão entrar. Vamos ver quem vai sair. Então, camisa número 6 vai embora, vai entrar o 16. Titi vai embora, vai entrar o camisa número 16, o Vitor Gabriel. Camisa 6 vai embora, dentro do 16, Vitor Gabriel. E vai embora o Cauê Rafael, que acabou entregando a paçoca, né? E vai entrando o 14, o Nicolas. Então o Cauê Rafael 2 vai embora, entra o 14, o Nicolas. Vinícius Cauê 8, certo? Isso. Quem? Vinícius Cauê o quê? Saiu. Não. Cauê Rafael. Cauê Rafael. Não, Cauê 14. Isso, o Titi. Exatamente. Então o Guarani teve 1, 2, 3, 4, 5 mudanças. Graças a Deus, 5 para cada lado. Acabou. Então o Titi foi embora, né? O Titi foi embora, entrou camisa número 16, o Vitor Gabriel. Foi embora o Cauê Rafael, camisa número 2, entrou o 14, o Nicolas. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Arremesso manual favorecendo ali a equipe do Guarani para a cobrança. O Bugre, meu jogo tá paralisado, hein, Albert? 33 minutos do segundo tempo, jogo paralisado, mas o árbitro é meio, né, ele não é meio confuso, né? Ali quando caiu o Fred, né? O Fred Conte acabou caindo. Já fizeram as 5 substituições, tá? Já fizeram as 5 substituições. Então tem que ficar esperto aí, que é o seguinte, não pode mudar mais. Então Fred Conte aí, tomara a Deus que não seja nada de grave, né? Porque já fez as 5 substituições. E ali, né, pelo Mundial da FIFA, né? Vamos lá, vamos passar pelo grupo A. O Ali e Inter de Milão ficaram empate por 0-0. O Bayern de Munique venceu por 10-0 o Auckland City. Caçamba. E pelo grupo B, o PSG venceu 4-0 o Atlético de Madrid. E o grupo A, né, o Palmeiras empatou com o Porto por 0-0. Pelo grupo B, o Botafogo venceu ontem a equipe do Seattle por 2-1. Eu acompanhei esse jogo, né, começou às 11 horas da noite. Por incrível que pareça, fazia tempo que eu assistia jogo esse horário. Agora estou levando em qualidade de vida, agora estou acompanhando partidas, graças a Deus, né? O grupo D, o Chelsea venceu o Los Angeles por 2-0. E agora, né, o Boca Juniors vai vencendo a equipe do Benfica por 2-1. E nós teremos pelo grupo D, às 10 horas da noite, o Flamengo contra o Esperance, pelo grupo D. Pelo grupo F, Fluminense e Borussia Dortmund irão aí fechar aí esse grupo F, o Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante, para você que tá ligado, para você que está conectado, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês. O tempo passa 35:20. O Bugre vai vencendo pelo placar de 2-1. Olha aí o Márcio Carvalho, japonês do Guarani, é muito talentoso, hein? Um abraço, Gustavo, um abraço, Albert. Márcio Carvalho, hein? Um abraço, é isso mesmo, é bom, eu gostei, também gostei. Precisa ter mais minutagem, mais rodagem aí, quem sabe aí, quando ele fizer o primeiro gol... Ih, vem o Paulista, cruzamento na grande área, afasta o Titi. Manda a bola, Titi, não, Titi faz tempo, Léo Coutro. Que Léo Coutro? Manda a bola pra fora, é escanteio pra equipe do Paulista, Albert. Errou todos, o Vitor Gabriel, camisa 16, o Carequinha acabou tirando o cruzamento ali, né, pelo lado esquerdo, no meio da grande área, tira a zaga do Guarani, escanteio cobrado, meu Deus. Escanteio cobrado, passa por todo mundo e vai embora, a bola vem sobrando aqui na ponta, na correria total, chega pra afastar ali a zaga, a bola vai pra fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Paulista, vai Gustavo Índio para a equipe do Paulista, para a cobrança. Tempo vai passando. O Bugre vai vencendo 2 pro Guarani, 1 pro Paulista.
Ô, Bugre, imagina 2 vitórias, hein? Se fosse no mesmo campeonato, seria 6 pontos. Ah, hein? mas conseguiu 2 vitórias, né? É bom que fosse a terceira, né? Será que dá uma lavagem de alma na diretoria? Dá o quê? Uma lavada na alma? Algumas. Vamos dizer assim, ó. Se vencer, vão fazer festa. Se perder, não é obrigação, né? Mas olha lá o Guarani. Olha o Bugre, lançamento feito, chega para afastar. De qualquer maneira, a bola volta. Tem ali a equipe do Paulista no campo ofensivo, linha de fundo. Vai tentar fazer um cruzamento. Chega para afastar a zaga. Bola vai para fora ali, teve um desvio antes no atleta da equipe do Paulista. Arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Na verdade, tiro de meta. 37 minutos do segundo tempo. O Guarani vai cozinhando o Galo, literalmente, né? O Galo da Japi vai tentando o empate, enquanto o Guarani vai tocando a bola, meio displicente, é verdade. O Guarani não consegue sair do seu campo de defesa e a equipe do Jundiaí vai para cima. Tá mais perto do empate do que o Guarani fazer o terceiro gol, viu, o Gustavo Marques? Muitas mudanças também foram feitas pelo técnico Marcelo Cordeiro, né? E ali, conhecendo alguns jogadores. Alba, te pergunto, será que o Marcelo Fernandes, o técnico do Guarani, tá de olho nesse jogo? Com certeza, até mesmo ele conhece, né, os jogadores. Alguns deles estavam, né, com ele aí no elenco principal. E é isso mesmo, né? Deixar todos os jogadores ali, né, com minutagem para poder ali, caso precisar ali, eles estarem já aptos, né? Assim como o camisa número 1, vou dar um exemplo aí do próprio Justin, o camisa número 11 João Vitor. Então são jogadores, até mesmo o Ryuta, que após um período aí, né, que chegou e ninguém sabia o que poderia esperar do Japinha, ele mostrou muito bem, né? Muitos aí torcendo aí, né? Muitos aí felizes pelo que viu aí que o nosso grande, pequeno Ryuta Takahashi mostrou em campo. Olha o Paulista. Cruzamento Paulista, o toque de cabeça. Bola volta, bola virou rebote, saiu de soco nela para tirar o Fred. Bola volta outra vez com a equipe do Paulista, vai tentar bater pro gol, fez o giro, escancarou, lançamento feito em linha de fundo, evitou a saída. Toque de bola na cabeça do zaga da equipe do Guarani. É outro escanteio, Albert. Pra mim a bola bateu na trave, mas está marcando o escanteio pelo lado esquerdo. Quem sou eu para discordar, né? Ali o árbitro, a arbitragem, ali também o bandeirinha, ergueu a bandeirinha marcando o escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, o Paulista quer o empate. Vai pra cobrança lá de escanteio ali, a equipe do Paulista de Jundiaí, vai chover bola na área. Cruzamento, a bola tá viva. Toque de cabeça, chega para afastar a zaga. Bola ali viva, ainda dentro da grande área, chega ali, sai, marcando falta para a equipe do Guarani, Albert. Graças a Deus, né? Ali agora vai para cima, né? Por tudo ou nada, o abafo, enquanto o Guarani tem muita pressa e pouca velocidade, a equipe do Jundiaí está prontinha para o bote, né? O Guarani que eu não abre o olho não, que, 39 minutos, quase 40 minutos de segundo tempo. Quem gosta de apostas esportivas, né? Quem gosta, eu não sei apostar, não sei brincar com isso, mas quem gosta, fique de olho aí, porque é o seguinte, ou o Guarani pode marcar o terceiro gol, né, e liquidar a partida, ou a equipe de Jundiaí pode fazer o gol do empate, e ali jogaram a água ali, né, em cima do chope do Bugrino, né. E vem o Bugre na recuperação, perde, ganha posse de bola agora na equipe do Paulista, evitou a saída, linha de fundo, vai descendo ali com o Birubiru, ele dominou, fez o toque de evolução feita, escancarou, correu, ajeitou na meia-lua, vai tentar bater pro gol, nossa, bola tá viva, linha de fundo, cruzamento na grande, era passa, todo mundo tira, afasta a zaga, a bola volta outra vez com o Birubiru, Birubiru pedalou, fez o que foi, não foi, tentou fazer o toque, deu certo, como é fácil passar pela defesa da equipe do Guarani. A defesa do goleiro Albert. Ninguém marca, né? A bola fica rondando, né? Da direita pra esquerda, esquerda pra direita. Ali ninguém finaliza, ali ninguém tira, né? O perigo de gol na frente do gol do Guarani. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Gustavo Marques? Ali, também o árbitro não dá pra entender, mano. O árbitro parou por quê? Ali o Fred Contes tá fora da área com a bola na mão. Meu Deus do céu. A gente achava que a Série C era difícil, a Copa Paulista, quando caiu o jogador do Guarani, né? Ele tá sentindo alguma coisa ali, mas não tem jeito, filho. Já fez 5 substituições, esquece. Né? Vai se jogar com dor aí no quadril, pelo jeito aí. É o camisa número 3, né? É o Lucas Justin. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente. Guarani 2, Paulista de Jundiaí 1. Você ligado, você conectado junto com a gente. O tempo vai passando em 41. Se você fosse
árbitro de futebol estivesse escalado para essa partida, quantos minutos você daria antes de acréscimo? Pelo que apresentou esses cai os jogadores aí, uns 2 minutos aí já tá bom. Trabalha a bola aqui pro Paulista, tenta fazer um corte, a bola volta ali, reboteada no círculo central, já faz o toque, prepara. Olha, vê com quem joga, tenta ali criar a jogada de evolução feita, vai voltando ainda pelo sistema defensivo. Trabalha a bola a equipe do Paulista de Jundiaí. Faz a abertura de bola, domina aqui na ponta. É ali com camisa número 4, que é o Léo Coutro. Léo Coutro fez o toque de evolução. Outra vez para a equipe do Guarani. A bola vai saindo para fora, não evitou a saída. Posse de bola da equipe do Paulista. Trabalha essa bola ainda no sistema defensivo. Chega para recuar, para tirar, para ali pegar essa bola. Tentar ali arrumar a casa. A bola vem caindo com o goleiro Fred, que apenas observa. Fingiu que ia pegar e não pegou. Tiro de meta pro Guarani. Foi esperto agora, né? Famoso valorizando o tempo. Enquanto ali o Fred Conte vai rolando para bater o tiro de meta. Os jogadores de ataque, né, da equipe de Jundiaí vão pegando a bola e falando, vamos que não quer jogo, não quer empatar. 42 minutos do segundo tempo. O Guarani cozinha, né? Ali o tempo, vai passando o tempo, enquanto a equipe do Galo de Japi, da Japi, quer um empate. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência. A bola volta ali outra vez, reboteada, vem tocando a bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo com o Lucas Jansen. Lucas Jansen dominou, olhou, fez o toque, abertura de bola, domina aqui na ponta, vem descendo, categoria total, lá pelo lado esquerdo, fingiu que foi, não foi, vem o Bugre, o tempo vai passando, vai valorizando a posse de bola, perde o Guarani, recupera ali outra vez a equipe do Paulista. Que coisa, hein? Falta para a equipe do Paulista. 43:20, o tempo passa, o Bugre ganha, Albert. O Guarani vai jogando, né? Vai ali passando o tempo, vai vencendo essa partida, né? A primeira da Copa Paulista. Importante é o seguinte, são aí os 3 pontos, né? E não interessa, não importa, né? Onde estiver Guarani Futebol Clube, vestiu ali, né? Calçou a chuteira, vestiu o manto, tem que honrar a camisa. E o Guarani está vencendo a partida da Copa Paulista por 2-1, a primeira partida do Guarani nesse campeonato da Copa Paulista. Vem outra vez a equipe do Guarani, manda um balaio pra frente, a bola vem caindo aqui na ponta. Próximo do círculo central, favorecendo a equipe do Paulista. O tempo passa. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Erga ali a bandeira, não tá valendo mais nada. Estava em posição irregular o atleta do Guarani, mas a bola volta, tem pressa, hein? Tem pressa ali a equipe do Paulista. Olha a bicicleta. Opa! Tira de qualquer maneira a zaga. Vem o Bugre, vem a equipe do Guarani. Nossa, que passada linda. Lá pela ponta esquerda na correria total. Esquece. Passa no primeiro, se perdeu tudo. Quem era ali, Albert? A bola vai pra fora, arremesso manual. O Paulo Baianinho, esquece, né? Esquece, não adianta levar sozinho. O Guarani tava com esse, na equipe principal, tava com esse problema, né? Sai correndo igual louco, né? Que nem um boi bumbá e leva a marcação, quando olha para um lado pro outro não tem ninguém, né? Pra receber. Então fica difícil, né? Quando vai erguer ali a Thalita Ximenes de Freitas, ela vai erguer ali, né? Pra ver quantos minutos de acréscimo, né? Eu falei 2 minutos. Mas com esse estombo aí vai ser uns 4, 5 minutos, viu, Gustavo Marques? Vamos aguardar ali, enquanto o árbitro ali acabou... 5 minutos. Que eu falei? Ali eu já falei ali. Você falou 2, né? Mas aí eu falei com os tombos agora. Aqui, ó, até o bolacha aqui vai ser 4 ou 5 minutos. Simples assim. Lá vem o Bugrinha de fundo, saiu com a bola e tudo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Paulista. Guarani vai vencendo pelo placar de 2-1, 2 para o Guarani, 1 para o Paulista. O Bugre vai conquistando a primeira vitória dentro da Copa Paulista, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, lado direito. Trabalha a bola a equipe do Paulista. Tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola, vem descendo ainda no sistema defensivo a equipe do Paulista de Jundiaí, lado esquerdo, preferiu erguer a cabeça, vai tentar ali fazer o toque birubiru, fingiu que foi, não foi, círculo central, domina, cadencia essa bola, faz a inversão de bola aqui na ponta, lado direito, na correria total, vem descendo, parece ali que a bola saiu, e saiu sim, arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, Albert. O Guarani vai agora, né, sem pressa nenhuma, né, no sistema defensivo, tocando a bola, quando mais uma falta ali, ó, jogador ali se pegando ali, ó. Um empurra um empurra o outro, pois bem, né?
E ali não sei se vai rolar um cartão amarelo, até mesmo vermelho, quando acertou o jogador do Guarani. Ali os jogadores bololô, né? Começou, né? Ali começou briga ali no parquinho, onde os jogadores ali estão. Até o Fred Conte, né? Tá indo lá pra debater com o jogador do... Olha lá, quando houve a pancada, né? Pablo Baianinho, enfim, falou que tomou um pescotapa. Mas é aquela, né? Final de jogo, quem só tem a ganhar com isso, obviamente, a equipe do Guarani está vencendo por 2-1. E ali vai, né? Ali troca de empurrões, vamos ver se vai haver cartão amarelo ou vermelho. Pablo Baianinho levou cartão amarelo, apesar de tomar uma pancada, levou cartão amarelo. É só por Deus mesmo. E da equipe do Paulista não vimos porque, né, o árbitro ele ergue o cartão, você tem que ficar ali, né? É médium, tem que ficar fazendo a leitura ali, né? É difícil, né? Mas vamos lá, né? É o que tem pra hoje. Sistema defensivo, trabalha a bola equipe do Guarani, o tempo vai passando, o Bugre vai vencendo o jogo. O Bugre vai vencer o jogo. 47, desce a equipe do Paulista lá pela ponta direita, na correria total, vai descendo, passa no primeiro, passa no segundo, recuperação da equipe do Guarani, mas a bola volta, reboteada para o Paulista, jogador caído, não marcou nada, agora sim está marcando arremesso manual, favorecendo a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, domina. Vem descendo ainda pelo sistema defensivo. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, tentou passar a bola, volta outra vez reboteada, tenta criar jogada. Passa no primeiro, na correria total, lançamento feito para a equipe do Guarani nas costas. Vem caindo aqui o goleiro. Bola em seus braços, o goleiro da equipe do Paulista, que é o Lê. Já abre o jogo, faz ali o toque, dominando, vem cadenciando essa bola aqui no sistema defensivo, lado direito. Toca a bola a equipe do Paulista. A abertura de bola aqui na ponta esquerda, na correria total, vem descendo, ergueu a cabeça. Preferiu ele fazer o toque, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Preferiu outra vez fazer o lançamento lá para o campo ofensivo, a bola vai ser perdendo o arremesso manual, favorecendo a equipe do Paulista. Faz ali o toque outra vez. Na devolução, a bola vai se perdendo sempre com o Birubiru aqui na ponta esquerda, mas ele não tem objetividade, bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani, tá sentindo ali, o atleta parece que tá cansado, não tá conseguindo colocar os pés no chão, mas ali se esforçando, camisa 3, que é o Lucas Jansten. Inclusive o Lucas Jansten é um dos jogadores que vestiram a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série C. Mas aí, evidentemente, o Marcelo Fernandes não ali, evidentemente, aprovou esse jogador e infelizmente não está na equipe do Guarani. O quê? Ele estava suspenso, por isso que ele não jogou a partida de ontem, entendeu? Ele levou o terceiro cartão amarelo, por isso que ele está disputando hoje a Copa Paulista. Mas aí ele pode voltar para o próximo jogo? Pode voltar. Que coisa, hein? Achei que não tava. E eu acredito que nem vai estar, porque se eu tô vendo que o jogador tá de volta e eu quero no elenco, eu não vou colocar ele pra forçar na Copa Paulista. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Acho que põe mesmo pra poder ajudar, né? Porque é o objetivo, né? Eu até entendo, né? Quando apita o árbitro. Ergue os braços! 50 minutos cravados. Final do jogo, o Guarani vence pelo placar de 2-1, 2 pro Guarani, 1 pro Paulista. Vitória do Guarani, missão cumprida no Brinco de Ouro, Albert. Até mesmo, né, em cima, né, do que estamos falando sobre a Copa Paulista, né, acredito que todos os jogadores que estão aí fazem parte do elenco do Guarani. Não tem essa de, tô jogando Copa Paulista. Até mesmo o Marcelo Fernandes disse, né, na coletiva de ontem, né, que é o seguinte, é o Guarani, a instituição acima em primeiro lugar. Então, quando o soldado está ali, né, na guerra, independentemente da situação, ele tem que estar apto. E assim ele está, né? Como o Lucas Jansten, até mesmo o Samuel Tonelada. E assim vai, né? Tanto que acabou aí fazendo 2 gols. E o Guarani conquistou, né? O principal, que é os 3 pontos. Aí é líder aí do seu grupo. O Guarani que está na primeira colocação com 3 pontos. Em segunda vem o Primavera com 1 ponto. Em terceiro o Rio Branco com 1 ponto. Assim como o São Bento com 1 ponto. 15 de Piracicaba com 1 ponto, pois São Bento e 15 de Piracicaba estão jogando, estão empatando. Sempre mostrar com vitória, né? Uma competição importante para o clube, dar a vaga na Copa do Brasil. A gente está participando dessa competição, tanto que o Paulista tem a mesma importância para a gente.
e a gente vai correr atrás desse campeonato. Mais minutos para alguns jogadores que não têm tantas oportunidades da Série C. Não é o seu caso, na última partida, mas também é bom para observar outros atletas que podem contribuir na Série C, não? Sim, é sempre bom ter oportunidade, né? Tá tendo ritmo de jogo para contribuir na Série C também, que é o nosso objetivo, subir para a Série B. E é sempre bom ter ritmo para os jogadores, porque nunca é bom ficar parado, né? Sempre dando ritmo é bom. Tá certo, então. Obrigado. Tá aí, ouvimos o nosso querido Justin, né? Ele, assim como, né, o Gustavo Marques também acabou, né, se confundindo, né? Que ele estava fora por conta, enfim, mais para ganhar minutagem mesmo. Ele mesmo disse, né, que é importante estar sempre apto, sempre estar jogando. E acredito que o Guarani vem fazendo certinho. Volto batendo nessa mesma tecla. Acredito que o Guarani, a partir desse ano aqui, todos os anos o Guarani tem que disputar a Copa Paulista, independente do elenco. Por exemplo, se caso, né, o Guarani trouxer aí na próxima janela mesmo oficial, trouxer mais 10 jogadores, e ele achar ali que deve pegar desses 10 jogadores 5 disputar a Copa Paulista, ótimo, a instituição em primeiro lugar. Então acredito aí que o Guarani foi assertivo, Gustavo Marques. Positivo. Estamos aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos aí para abordar o que foi essa vitória do Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Albert Cavalcante. É com você, Gustavo Marques. Gustavo Marques. Ah, bom, Albert Cavalcante, Copa Paulista, deu Guarani. Bugre vence pelo placar de 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os 2 gols do Guarani foram marcados pelo Samuel. Samuel, camisa 9. Ontem foi a noite do camisa 9, hein? Bruno Santos e hoje... Oi? Isso mesmo, Bruno Santos e hoje a noite do Samuel, ou seja, ontem a noite dos 9 e hoje também a noite do camisa 9 da equipe do Guarani, o Samuel. Os 2 atacantes deram uma vitória, um no Campeonato Brasileiro Série C, outro na Copa Paulista. Jornada esportiva nos canais Futebol Interior, que tem um oferecimento à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Bolacha, tem condições de gravarmos aí o comentário final? Tá certo, assim que puder você me informe que eu vou chamar o Albert Cavalcante para aí dar o seu comentário final nessa vitória do Guarani, a estreia do Bugre na Copa Paulista. O Guarani que está almejando aí a Copa do Brasil. Lembrando, Albert Cavalcante, que o campeão da Copa Paulista garante a vaga ou no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. Como o Guarani já tem calendário nacional, se referindo aí ao Campeonato Brasileiro, disputa a Série C, então vai optar pela vaga na Copa do Brasil. Que além de se for campeão, né? O quê? Chegar se na final. Quem for campeão, quem é vice é o sobra. Por exemplo, ao Paulista e Jundiaí, ele pode optar entre a Copa do Brasil, sobra a Série D pro Guarani. Aí vamos ver o que ele vai fazer, né? Vai passar a vaga pra alguém, né? E possivelmente vai passar a vaga pra alguém. Então aí acaba aí o cavalo, né? Sendo o cavalo manco, o cavalo caolho, né? Então o importante é vencer a competição, né? Para poder ali não ficar dependendo ali de migalhas, né? Comentário final, Albert Cavalcante, começando com... Vai colocar o YouTube primeiro? Pode ser então o do YouTube. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. Copa Paulista 2025, o Guarani estreia com vitória, isso mesmo, o Guarani vence a equipe do Paulista de Jundiaí pelo placar de 2-1. Por incrível que pareça, os gols foram marcados pelo camisa número 9, ele mesmo, o Samuel. Os 2 primeiros gols dele, né, primeiramente com a camisa do Guarani. O Samuel, né, os jogadores são oriundos aí da equipe que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas alguns com pouca minutagem, outros ali se recuperando de lesão e até mesmo outros ganhando condição física, assim como o Samuel. O Samuel é o exemplo e teve ali as suas oportunidades e acabou marcando 2 gols. Mas para essa partida, o detalhe aí, né, o que ficou aí, a expectativa em cima dele, né, do Ryuta Takahashi. Ele, o camisa número 7, o japonesinho voador, que ali teve algumas oportunidades já no começo do primeiro tempo, conseguiu ali, né, ter ali, conseguiu ali jogadas, né, fazer jogadas insinuantes e muitos torcedores do Guarani ali gostaram do que viram. Vamos ver se ele irá manter essa sequência e quem sabe, né, o técnico Marcelo Fernandes possa olhar, né, com um olhar diferente para o japonesinho, para que ele possa também ali estar no elenco da equipe principal na Série C. Dito isso, o Guarani fez a lição de casa. 2 jogos, um pela Série C e agora pela Copa Paulista, venceu pelo mesmo placar por 2-1 com os gols de 2 atacantes. Bruno Santos, ali pela equipe principal pela Série C e hoje com Samuel
2 gols no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Comentário final. Yes, pode ser agora para o Instagram? Então vamos lá, então vamos para o Instagram. 1, 2, 3 e... Agora o comentário final. Copa Paulista 2025, interessa é o seguinte, é vencer a Copa Paulista, chegar na final e, de preferência, vencer, ser campeão, para poder ali escolher ali a vaga na Copa do Brasil 2026. O Guarani usa, né, a Copa Paulista pensando, obviamente, no título, pensando na Copa do Brasil e também para colocar suas outras estrelas ali no jogo, deixar eles aptos para poder ajudar o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C e, obviamente, almejando a Copa do Brasil. O Guarani fez sua lição de casa mais uma vez e acabou vencendo o Paulista por 2-1. Assim, o Guarani é líder do seu grupo 3. O Guarani já estreia com o pé direito e lembrando que dentro desse campeonato apenas 4, né, ali se classificam. O Guarani é líder do seu grupo 3. Comentário final. Tá certo, tá aí o Albert Cavalcante, evidentemente aí trazendo o comentário final, tanto no YouTube como também no Instagram. O Guarani que venceu pelo placar de 2-1, Bugre vence a equipe do Paulista na Copa Paulista. Mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Sei que eu tava na TV, desculpa. Estamos aqui de volta no intervalo. Fim de jogo aqui pra vocês. Guarani venceu pelo placar de 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Copa Paulista. Bravo Bugre Guerreiro, que venceu pelo placar de 2-1. Os 2 gols foram marcados pelo Samuel, camisa 9, atacante do Bugre. Diga aí. E pra queimar a língua do Gustavo Marques, né, e dos amigos, né, público pagante, né, o total, né, 1.294 torcedores para uma renda de R$ 6.710. Um público total de 1.294 para uma renda de R$ 6.710, viu, Gustavo? Lembrando que desses 1.294, é isso que você informou? Isso. Mil quantos? 1.294. 1.294. Você que está falando. 700 torcedores seriam do Paulista. Você que está falando. Você tem como você provar isso, corroborar? Se você tiver como provar, tudo bem. Eu falo daquilo que eu vi. Ah, entendi. Então, mas só que você não tem nenhum fato. Vai, Gustavo. Parece, né? O Paulista não tinha torcida. E eu falei que o Paulista não tinha torcida? Tinha torcida. Eu garanto pra você que a torcida do Guarani era maior do que do Paulista. Como você consegue garantir? É só você ver lá, meio gato pingado Paulista com a bandeira virada ao contrário, e quando apareceu eles organizados o Guarani atrás do gol do primeiro tempo ali. É só do portão principal. Ali eu tenho certeza que tinha mais torcedores do Guarani. Até parece que a torcida... Importante é a renda. 6 mil não paga nem o árbitro, né? Mas tá bom. Mas é isso mesmo, eles fizeram os preços a 5 a 10 reais. 10 reais a metade e 5 inteira. Só que estamos na segunda-feira. 5 metade e 10 inteira. Tudo bem, estamos na segunda-feira, Copa Paulista, são jogadores ainda. Mas eu não estou cornetando, não. Não, está sim. Põe o microfone um pouquinho pra eu tô ouvindo. Não estou cornetando. Se eu estivesse cornetando, eu estaria mencionando outras coisas. Não estou questionando. Até porque se você estivesse em casa hoje, você iria ao Brinco de Ouro? Infelizmente, eu faz tempo que eu não vou no Brinco de Ouro da Princesa por conta dos jogos. Mas pela distância que eu estou do Brinco de Ouro da Princesa, possivelmente eu iria. Se eu tivesse perto, se eu tivesse ali no centro, eu iria. Sair de Valinhos para vir na segunda-feira, se eu tivesse ido para casa voltar, fica difícil. Então, tem muitos torcedores que estão dentro do ônibus. Enfim, a segunda-feira é difícil, o horário também, pelo amor de Deus, né? Você viu pra você chegar aqui, o tempo que você demorou pra chegar, você tava no centro de Campinas, nós estávamos no centro de Campinas, você viu o tempo que demorou pra chegar. Então é difícil. Mas aí, você vai ver, o Guarani vai passando as fases, vai melhorando tudo aí pra todo mundo. Tá bom então, Albert Cavalcante, vamos então com as notas do jogo, Cavalcante? Você que manda, Gustavo. Vamos lá então, notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá com as notas do jogo. Aqui nos canais Futebol Interior, o Albert Cavalcante. Eu falo pra você, né? Esse Albert sorria tudo, dia de pagamento, vitória do Guarani, né? E você mencionou ontem, né? Rapaz, Guarani venceu amanhã. Se fosse Guarani venceu hoje, você falou ontem. Guarani venceu ontem, Guarani venceu hoje, que no caso falando de ontem, né? Guarani venceu. Se vencer amanhã e cair amanhã, eu vou estar feliz da vida. Nossa! E se cumpriu tudo, hein, Meu Albert? Deus, graças a Deus, né? Com muita reza, principalmente não a do Guarani, né? O Guarani eu sei que vence. É ruim quando a outra coisa fica dependendo da outra. Venceu. Venceu do seguinte. O problema é o outro lá. Eu preciso do. A minha preocupação é o outro.
preocupação. O Guarani eu sei que o Guarani não me decepciona. Eu tenho preocupação com outros vencimentos. Mas tudo bem, vamos lá, pessoal. Tá, decepcionou? O quê? Você não viu hoje? Hoje você viu. Tá bom. Não decepcionou, não? Não sei, tem É? A segunda-feira tem até meia-noite. Então, mas não decepcionou, não? Tem agora 9 horas. Né? Decepcionou a segunda vez. Tá o quê? Ótimo, Então, mas põe o microfone um pouco mais pra tá mim, aqui, não tô ouvindo. tudo bem. Fred, não, só você fazer aqui, ó. Pronto. Não é aí não, mas Pronto, é porque tem. o nosso ouvinte também não tá ouvindo. Vamos lá então. Fred, Aí. Fred, o goleiro do Guarani, sua nota pro Fred. Aí, viu? Deixa eu explicar pra você. Vamos lá. Não, vai. Nota pro Fred. Qual deles? O goleiro do Guarani. Tá esperto. Tem outro Fred? Tem, o Fred Flintstone. Entendi. Enfim, tem Não, um Fred mais 10. O Fred Flintstone estava jogando? O Fred mais 10. Tá, né? entendi. Então pronto. Muito obrigado. O Fred, goleiro do Guarani, tá jogando? O Fred... Oi, o Fred quem? Jogou o Fred? O Fred jogou quando exigido, foi muito bem. Mas é aquela, né? É uma aposta desde a época do Pastana. Foi bem, né? E quando recebeu, né? Quando o gol não teve culpa no gol, né? Mas quem teve culpa ali foi o camisa número 2, o Cauê. Essa aí você foi um cara safo. O nota 6 pro Fred. 6, a nota do Fred. Vamos lá então. Cauê Rafael. O Cauê Rafael, né? Ele acabou ali, né? Fazendo a lateral, né? Lateral direita ali, o menino, né? Um dos meninos ali, né? Da base, porém já teve ali a sua oportunidade na equipe principal. Não comprometeu, nota 5,5 pro Cauê. Nota 5,5 pro Cauê. Lucas Jansten, só nota pro Lucas Jansten. Viu, Gustavo, aqui o Cauê Rafael, né? Eu falei que ele não comprometeu, né? Mas lembrando que o gol saiu, infelizmente, aí, o gol do Paulista, ele acabou errando, tá? Por isso que ele tomou ali a nota 5,5. O Lucas Jansten é um jogador ali que, né, voltando ali foi suspenso, né? Da equipe principal da Série C, acabou aí, né? Jogando a partida e ajudando os seus companheiros, mas também foi também lá o supra-sumo, nota 5,5 para ele. Nota 5,5 pro Lucas Jansten. Você lembra como que era meu 5,5, Albert? Vamos lá, Léo Coutro. O Léo Coutro, né? O zagueiro também que ajudou o Guarani em algumas partidas, né? Mas hoje ele... Boa. Isso é sensacional. Sensacional o nosso querido Eduardo Bolacha. O Léo Coutro, né? Um jogador experiente. Foi selecionado para poder ajudar o Guarani nessa partida. Teve poucos erros, né? Ele só errou uma bola e acabou espanando, dando contra-ataque. Um jogador seguro, né? Nota 6,5 pro Léo Coutro. 6,5 pro Léo Coutro. Titi. Vou bater no Gustavo. Titi, vamos lá. Ou você fala assim, ou você fala assim. Titi, vai. Você tá Titi? Fica Titi não. Titi. O Titi, né? O Titi é um jogador que assim, né? Um jogador da base. Eu falo pra você, Gustavo, como eu torci pra esse menino, né? Ele sofreu com muitas lesões, até mesmo alguns jogos aí faltando ali ganhar a famosa minutagem, e ele acabou sendo um jogador, né? Sensacional, né? E um jogador da base do Guarani, né? Hoje também não comprometeu, jogou comparecendo até mesmo um jogador aí veterano, né? Nota 6 para o Titi. 6 então, nota pro Titi. Vinícius Iude. Então, Vinícius Iude também, o jogador da base, né? Tentou ali ajudar, né, a equipe em 2024 também, né, no rebaixamento, também tem a chancela rebaixamento, mas é o menino da base, né? Ali, enquanto teve em campo, ali levou o cartão amarelo, combateu, né? Mas ali fez, né, o arroz com feijão, nota 5,5 para ele. 5,5 então para o Titi. Nota pro Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, né, o volante, né, o camisa número 8 ali, né, foi o famoso segundo volante, né, ali limpando a área, foi bem o Vinícius Cauê, gostei do Vinícius Cauê, nota 6 pro Vinícius Cauê. Tá 6 então pro Vinícius Cauê, nota pro Pablo. O Baianinho, nosso Pablo Baianinho, ele que teve 2, 3 oportunidades ali, ele que está voltando de lesão, né, ele que teve lesão aí logo quando o Marcelo Fernandes chegou, ele acabou se lesionando. E ali tá ganhando a minutagem, teve chances de fazer o gol, porém, entretanto, ali não acabou acertando o alvo. Nota 5,5 para o Pablo. Ryuta Takahashi. Ah, esse menino é bom, hein? Eu gostei dele, né? Por mais aí que, né, ele, né, muita expectativa em cima dele, né? Quando ele teve as suas oportunidades, mas nós vemos ainda que falta um pouco mais, né?
por mais que nós, né, é um jogador ali insinuante, né, mas ali vê que ele está um pouco atrás ainda do futebol, dos jogadores do futebol brasileiro, né, é muito esforçado, enfim, mas assim, para uma titularidade, a gente até brincou aí, né, quem sabe ele possa ajudar, o jogador que pôs fogo, mas assim, falta mais, né, do Ryuta, mas assim, né, obviamente a Copa Paulista é para isso, né, então nós vimos aí o que nós temos aí, o japonesinho aí, o Ryuta Takahashi, nota 5,5 para ele. Só? Só. João Vitor, camisa 11 do Guarani. Se fosse você, agora é sério, se fosse você, que nota não, você daria? Quem dá nota é você. Então, mas pra você, na sua opinião. João Vitor. Na sua opinião, que nota você daria pra ele? Não tô aqui pra dar opinião, vai. Não, eu só tô perguntando. João Vitor, camisa 11, Qual que é a sua sua nota opinião? pro João Vitor. Você não tem opinião? João Vitor, camisa 11. Sim, que você achou pouco pro Sua Takahashi? nota pro João Vitor. Então tá bom, se você já achou ruim pro Takahashi, então da próxima vez, então... Beleza, nós vimos o mesmo jogo, mas tudo bem. Quer dizer, eu vi o mesmo jogo, diferente, mas tudo bem. O João Vitor, né? O João Vitor, ele... o camisa número 11, ele que teve as melhores chances, né? Ele acabou ali, o Samuel acabou fazendo 2 gols, né? Se ele tivesse caprichado ali, o Samuel fez os gols mais difíceis, né? E o mais fácil acabou deixando passar, né? Acredito que tudo por conta do João Vitor, né? O João Vitor é um jogador insinuante, um jogador que eu acredito que o Guarani possa contar com ele ali na equipe principal. Até um bom momento ele estava ali jogando com a equipe principal, acabou aí, né, vindo para a equipe da Copa Paulista. Lembrando que não é demérito você vir para a Copa Paulista, muito pelo contrário, disse o Marcelo Fernandes, que não interessa, né? Vestiu, tocou o hino, vestiu o uniforme, é Guarani Futebol Clube, a instituição. E ele foi ali um dos melhores jogadores do Guarani, acredito, por mais que o Guarani tenha caído, né, um pouco de rendimento no segundo tempo, mas aí eu voto aí no nota 7 para o João Vitor. 7 então para o João Vitor. Que coisa, foi melhor que o Ryuta Takahashi, tá bom então. Samuel, só nota para o Samuel. 2 gols, né? Samuel aí, né, a desconfiança ali que voltou, né, do Japão, voltou da onde ele estava, né, ele voltou fora de forma, voltou ali, né, lesão, enfim. Acabou fazendo 2 gols, acabou tirando ali a caneleira, mostrando ali a foto de 2 crianças, que acredito sejam os seus filhos. Enfim, né, o artilheiro é assim, né, as 2 oportunidades que teve 3 oportunidades, é verdade, 4, vai. Teve um cruzamento, né, ali pelo lado, primeiro foi os 2 gols, né, primeiro que ele ganhou na velocidade, né, o segundo ali que a bola ali, o goleiro Lee ali acabou, né, a bola acabou queimando em seus braços, acabou o famoso carimbaço no peito, né, e ele acabou tendo oportunismo fazendo o gol. E teve um lance em que o João Vitor, né, que eu dei 7, né, que o João Vitor deu 2 passes, né, literalmente o João Vitor fez o cruzamento, ali chegou, o Samuel chegou atrasado, e teve outro lance que o Samuel fez o lance, cortou para um lado, para o outro, só rolou para o Samuel acabou ali pegando na orelha da bola ali, vamos dizer assim que de 4 oportunidades ali, o Samuel guardou 2, nota 8 para o Samuel. Gustavo Marques. Nota 8 então para o Samuel, autor dos 2 gols, Albert Cavalcante nas notas do jogo. Sua nota para o técnico Marcelo Cordeiro. O Marcelo Cordeiro entrou com a equipe alternativa, né? Assim, para alguns, para ele, essa é a equipe do Guarani, né? Mostrando, até mesmo, né, o Marcelo Cordeiro mostrando o seu conhecimento, ele que conhece, né, o jogador, ele trabalha com esses jogadores, né, no dia a dia, junto com o Marcelo Fernandes. E ali a nota, conseguiu os 3 pontos importantes, nota 6,5 para o Marcelo Cordeiro. Nota 6,5 para o técnico Marcelo Cordeiro. Essas foram as notas dos jogadores do Guarani dadas pelo Albert Cavalcante. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora, aproveitando a oportunidade, vamos com o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Albert Cavalcante, para você, o craque do jogo. É claro que você vai dar a nota, vai escolher aí o Samuel, o autor dos 2 gols, né? Dificilmente você ir optar por outro jogador. Mas quem é que dá nota? É você? Agora tá dando? Não entendi. Agora é... Né? É, engraçado. Desculpa. Mas quem dá nota é você? Eu? É você que tá dando a nota por mim?
Nota do jogo. Mas você é... Não, pra mim a nota do jogo, pra mim vai... Menção honrosa ao João Vitor. Craque do jogo. O craque do jogo vai o João Vitor, né? Ele acabou dando 2 passos, tô brincando. O craque do jogo foi o Samuel mesmo, mas a menção honrosa para João Vitor e também para o Ryuta Takahashi, que acabamos aí, né, ver aí qual é o seu verdadeiro futebol, né, Gustavo Marques? Então, fica o voto para o Samuel. O que eu falei? Samuel. O melhor em campo, o craque do jogo. Positivo então, mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês aqui no Fim de Jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Esse sou eu, junto com vocês, de volta aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da audiência, Albert. Parabéns pelas reportagens, Copa Paulista. Bugre conseguiu vencer a equipe do Paulista pelo placar de 2-1 e até daqui 12 dias, né? Nós voltaremos aqui aos canais Futebol Interior para transmitir mais um jogo do Guarani
no Campeonato Brasileiro Série C. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Obrigado, Albert Cavalcante. E vamos juntos, viu? Eu que agradeço, né, Gustavo Marques? Como que é o negócio aí? É primavera? Não, agora é dia 28, não é? O Guarani... Não, é dia 28. Que dia nós estamos hoje? A gente tem 12 dias de intervalo. É, exatamente. Dia 16 volta a campo agora. Dia 28. É no dia 28. Tem a rodada dupla, né? Onde Guarani joga contra a equipe do CSA e depois tem a equipe da Ponte Preta joga na seguidinha. Daqui 12 dias, né? O Guarani volta a campo. O Guarani que volta a campo só daqui 12 dias contra a equipe do CSA no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani em busca da sua terceira vitória consecutiva. E é um prazer, né, Gustavo Marques e amigos, estar aqui nos canais Futebol Interior, mais uma jornada esportiva onde o Guarani pôde vencer pela Copa Paulista e interessa isso, meu amigo. Entrou em campo, né? Vestiu o manto, tem que ir pra cima, tem que honrar esse manto. Um abraço, Gustavo Marques, um abraço, Eduardo Bolacha, um abraço a você, amigo internauta. Tá certo, então. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Copa Paulista, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vitória do Guarani pelo placar de 2-1. O técnico Marcelo Cordeiro levou a campo Fred, Cauê, Rafael, Lucas Jansen, Léo Coutro, Titi, Vinícius Yudi, Vinícius, Cauê, Pablo, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel, que foi autor dos 2 gols da equipe do Bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde. O Marcelo Cordeiro também colocou no segundo tempo, deu oportunidade para o Lucas Marinho, o Gabriel, o outro Lucas, o Vitor e o Nicolas, que foram aí esses atletas que entraram em campo e deram evidentemente a minutagem que o torcedor pedia para o elenco do Guarani. Esses jogadores que evidentemente não foram aproveitados pelo técnico Marcelo Fernandes, exceto aí ao Lucas Jansen, que estava aí suspenso, teve a oportunidade, foi titular, jogou aí os 90 minutos, e o Bravo Bugre Guerreiro estreou na Copa Paulista com vitória. Lembrando que o Ryuta Takahashi, um atleta que era esperado também para estrear, estreou bem. E olha, eu me arrisco a dizer, Albert Cavalcante, que o Ryuta Takahashi vai estar relacionado para o próximo jogo de daqui 12 dias no elenco de Marcelo Fernandes. Se ele não estiver, eu dou 100 a mais pra você, ok? Tô brincando, mentira! Vamos lá, torcedores amantes do futebol. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Agradecendo o carinho da audiência no Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elson Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o presidente Wagner Faneco. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.